Foi? Foi. Segura aqui, velho. Pronto, pode entrar no seu agora. Hello, hello, hello. Boa tarde, pessoal. Sou Vera Lúcia de Barros. Estou aqui hoje diretamente da clínica... Acupunturista Thiago. do acupunturista Thiago Guion Gomes. Estamos aqui em São Bernardo do Campo com a Verena. Oi, Verena, tudo bem? Bem? E estou aqui com o Dr. Pedro Panassoli. Tudo bem? Tudo bem, Quem Vera? está perto de mim abraça. Quem está perto abraça. Pessoal, nós vamos falar sobre medicina orofacial, sobre acupuntura, sobre dores DTM, ATM. Então nós temos um trabalho muito bacana para fazer hoje. Não é à toa que nós estamos aqui num domingo às 17 horas para falar um pouquinho dessas dores aí que tem deixado muitas pessoas tristes, mas nós estamos aqui para isso, para poder dividir um pouco de conhecimento. Tá? Então, enquanto as pessoas se apresentam um pouquinho, eu vou aqui pegar o link e vou mandar para algumas pessoas, tá bom? Thiago, por favor. Rapidinho? Não, pode, não, tem todo o tempo do mundo. Pode se apresentar, conta tudo da sua vida. Então tá bom. Eu sou o Thiago, sou enfermeiro de formação. Trabalhei muito tempo lá na Prefeitura de Santo André, onde eu conheci a Vera, né? De longa data, um pouco já, né, Vera? Opa! A gente estava fazendo as contas, já vai fazer 11 anos, né, Vera? Faz tempo, faz tempo. Faz tempo. Vai ficar careca, muda, as coisas mudam. Tá complicado. Agora trabalhando com acupuntura, já há um ano aqui no espaço, né? Então a gente está fazendo um trabalho bastante importante, recuperação aí referente a dores, alcoolismo, drogas, vícios, questões emocionais. Então é um trabalho bastante vasto aí, graças a Deus, com bons resultados. A gente deu uma melhorada aqui na casinha agora, estamos retomando aí semana que vem os trabalhos novamente. Boa tarde, me chamo Verena, estou em tratamento com o Dr. Caio Mota. Passei por vários especialistas, né, para tratamento de neurologia de trigêmeo, até conhecer a Vera em novembro, e em dezembro, agora dia 28, foi a minha primeira consulta com o Dr. Caio, e sem dor, já estou assim, caminhando para cura mesmo. Uhul! Boa tarde, eu sou o Pedro Bonassoli, sou cirurgião dentista, discípulo e filho profissional do Dr. Caio Mota, no Rio de Janeiro. E hoje tive a oportunidade de estar aqui conhecendo o consultório do Thiago, conhecer a Vera pessoalmente, a Verena. É isso. Bom, já se apresentaram? Não. Pessoal, a Juliana tá aí, Ju? Beijo, a Ju tem DTM, a Ju é um caso... A Ju tá ali, nossa, ela me chama de mãe, eu tenho várias filhas agora espalhadas pelo Brasil aí. E nós temos muitas dúvidas, as pessoas têm muitas dúvidas, então eu peço que vocês compartilhem esse link para que as pessoas possam tirar algumas dúvidas, aproveitar muito o Dr. Pedro, que mora em Curitiba, está vindo de Belo Horizonte. E a noiva está onde? Está em Itaúna. Está em Itaúna? Como é o nome da noiva? Larissa. Larissa, um beijo para você, meu amor, um beijo. Daqui a pouquinho, ó, seguindo o caminho para Curitiba. Parou aqui só para conhecer vocês. Para conhecer a gente e falar um pouquinho do pessoal, né? Doutor Pedro, as pessoas sofrem muito com neurologia de trigêmeo. E para quem não sabe, eu tenho neurologia de trigêmeo, minha avó também tinha, faleceu com a dor, né? Tomando na época Tegretol. Isso mexeu muito comigo, de saber que era uma doença considerada até então sem cura. E, lá, minha filhota. E aqui é assim, viu? As pessoas vão falando de lá, a gente vai vendo aqui. Então, não ter a cura, como falaram, para mim era muito triste. Eu acredito que tudo tem o outro lado. Quando eu falo a cura, é o tratamento, é uma melhora de vida. Doutor Pedro, então hoje aqui, discípulo do Dr. Caio Mota, vamos dizer que nós estamos falando em nome do Dr. Caio Mota, não é verdade? Não sei se pode chegar tanto. Tanto, né? Porque ele realmente é uma bênção. Se eu falo besteira, ele já puxa a minha orelha. Ele puxa, ele é bravo. Mas é uma doçura de pessoa. Então, doutor Pedro, quando eu procurei a cura e queria a cura e eu considero que eu encontrei de fato a cura, por que às vezes as pessoas falam, poxa, mas o cirurgião dentista, como que pode entender de uma coisa considerada até então uma doença crônica e todas as pessoas pensam que é neurológica? A Verena está aqui também, com certeza ela vai dar o depoimento dela. Me fala um pouquinho disso daí. Vamos lá. Enquanto isso eu compartilho, tá, gente? Primeiro que a gente não pode falar como profissionais em que existe uma cura de determinada doença. Então a gente não pode chegar e falar, ó, existe a cura para isso. Não pode. Não pode porque a lei federal não permite isso. Mas é uma questão de lógica
que determinada doença, não falando especificamente da neuralgia do trigêmeo, mas se você descobre a causa da doença e remove essa causa, a doença vai sumir. E por sumir você tem a resolução de todos os sintomas. Certo. Então, a pessoa se considera curada quando isso acontece. A neuralgia do trigêmeo especificamente, ela pode ter diversas causas. Então, por se tratar do nervo trigêmeo, que é o quinto par, né, de nervos cranianos, então nós temos 2 nervos trigêmeos, um de cada lado, se divide em 3. E esse nervo é como se fosse uma rede elétrica muito grande. Então, o exemplo que a gente sempre dá é de uma casa. A rede elétrica de uma casa. Ótimo, eu gosto dessa analogia. Onde você tem um poste lá fora, que fornece energia para dentro da casa. Você tem uma caixa de fusível, uma caixa de... Central, né? Uma caixa central que vai levar esses outros 3 fios, um para a casa, um para a edícula, um para a piscina. Então você pode ter problemas de ordem no fio da piscina, você pode ter problemas no fio da casa, você pode ter problemas no poste, você pode ter problemas na caixa de disjuntor. E é preciso a gente excluir as possíveis causas. Então uma das coisas que a gente sempre costuma fazer é pedir primeiro a avaliação do médico neurologista. Por quê? Se o paciente tiver um tumor cerebral, por exemplo, muito provavelmente essa seja a causa das dores da neuralgia do trigêmeo. O médico excluindo a causa do tumor, aí vem pra gente. Então a causa possivelmente seja odontopática. Esse nome odontopático, né, remete às doenças de origem de um desequilíbrio, de uma desordem da boca ou da face. Então seja a nível muscular, a nível ósseo e até mesmo dentário, muitas vezes, como aconteceu na semana passada. Uma paciente, não vou citar o nome, não sei se ela me permite, há 18 anos diagnosticada com neuralgia do trigêmeo, 2 cirurgias abertas, passou por mais de 15 profissionais, se não me engano, neurologistas, dentistas, e o problema dela era exclusivamente dentário. Então, há 18 anos com 2 cirurgias e o problema era dentário. Cirurgias abertas. Cirurgias abertas. Invasivas, né? Problema dentário. Então, existem diversas causas que podem originar dores parecidas, dores similares, ou inclusive a própria neuralgia do trigêmeo, entendida pelo neurologista, pelo neurocirurgião, como neuralgia do trigêmeo, que ele não está enxergando a causa. Que a causa muitas vezes não está na área dele, está numa área que é desconhecida. Como eu sempre cito, desde que separou a medicina da odontologia, o cirurgião dentista mal e mal enxerga a face, geralmente enxerga só o dente, né? Enquanto o médico enxerga todo o corpo e para eles a face não tem correlação nenhuma, sendo que a face possui mais de 60 funções, entre boca e nariz, e a cabeça comanda o corpo. Não é o corpo que comanda a cabeça. Então, se a cabeça tiver alguma área doente, o resto do corpo começa a desfalecer junto. E é o que a gente percebe, são mais de 130 doenças que o Dr. Caio Mota catalogou, que têm origem na boca e na face, seja de ordem respiratória, de desequilíbrio muscular, inclusive doenças infecciosas, que isso é bem conhecido da odontologia, da medicina, que uma infecção dentária, por exemplo, pode causar uma endocardite, uma infecção de coração muito grave. Isso é muito conhecido na medicina, mas é conhecida a parte infecciosa. A parte de desequilíbrios musculares, neuromusculares e respiratórios, praticamente não se vê, não se fala. Vamos passar por causa da Verena, que já a gente tem 2 pacientes aqui. Daqui a pouco o Thiago vai falar a parte da acupuntura, porque quando eu descobri que eu falei, não quero tomar remédio, eu cheguei aqui no Thiago com muita dor, mas muita dor. Bate aqui, Thiago. E o Thiago me tirou, graças a Deus, das crises, depois que eu comecei a fazer acupuntura, depois, posteriormente, cheguei ao Dr. Caio, mas não é todo mundo que consegue chegar no Dr. Caio tão rapidamente, né? Enquanto os dentistas do mundo inteiro não souberam o protocolo do Dr. Caio Mota, que o Dr. Pedro, graças a Deus, está exercendo muito bem essa função. Estamos com a Verena aqui. Vê, conta um pouquinho essa história. Bom, meu caso começou... Pode falar alto, viu? Meu caso começou com um tratamento de canal, aí logo depois esse dente ficou perdido e foi feito um implante. E no implante foi quando houve o problema de neuralgia do trigêmeo. E daí pra frente só dor, só medicação, internação, tive labirintite, tive úlcera medicamentosa, tomei todas essas medicações que tem, passei em vários especialistas em São Paulo e conheci um dentista aqui em Santo André, Dr. Renato Esper. Ele trabalha no Hospital Brigadeiro, no Hospital São Luís, na Santa Casa, ele faz cirurgias e ele atende numa clínica aqui em Santo André.
E ele que abraçou o meu caso e foi me indicando para especialistas. Porém, é aquilo, ele também me ajudou na parte de medicação, só que não tinha como sanar o problema, né? A causa, né? Na verdade. E em novembro agora, eu conheci a Vera, através de uma dentista que sabia do meu caso, ela me incluiu no grupo. Doutora Laís, Doutora maravilhosa. Laís. Beijo, Laís. Ela me incluiu no Está grupo. conosco no grupo de GNT faz tempo já. E eu vendo as pessoas no grupo, vi o caso da Adriane, né? Como ela foi pro doutor O caso da Adriane é bom nós citarmos também. E eu achei muito importante aquilo, porque ela fez uma cirurgia desnecessária, como várias pessoas, né? Acontece de fazer. E eu vi a melhora dela e logo em seguida já entrei em contato com a Vera, consegui marcar com o Dr. Caio, ele me atendeu no dia 28 de dezembro. Uau. Nós fomos pro Rio, né, Vera? A Vera Sim. foi, me acompanhou, me levou. E tô aí, tô bem, não tô tomando medicação, graças a Deus, né? Seguindo direitinho, porque o tratamento consiste, não é só chegar lá, você moldar o aparelho, vir para casa, se você não seguir, não é, doutor? Todas as recomendações, desde a alimentação até você não pode fazer exercício físico, pegar peso, enfim, os gatilhos, né, que dão a dor aí, né? E cada Tem que caso é um seguir o que caso. eles falam, não é só ir lá, aqui o aparelho está aqui, ortopedia funcional dos maxilares é o segredo que nós temos para nos libertarmos. Poderia dizer que é o segredo? É um protocolo de atendimento. Faz parte. Faz parte. Esse aqui, o aparelho, não é só isso. Né? O aparelho faz parte do protocolo, Faz parte né, do doutor? protocolo. Cada caso a gente tem que determinar, muitas vezes a gente não consegue determinar a causa de imediato, na primeira consulta. Mas por excludente você acaba chegando, aproximado, Criando um caminho. até que você encontra a causa. Então pode ser um caminho que demora, às vezes, 1 mês, 2 meses, 6 meses, até 1 ano. Mas quando você identifica o problema e começa a remover esse problema, aí você entra o protocolo, que não é só o aparelho. Você entra com as dicas, as orientações específicas para cada caso. Né? Cada caso vai ter o seu controle de maneira diferenciada. Doutor Sua Caio, inclusive, personalização. falou, né? Exato. Que eu desenvolvi um problema de cervicalgia, né? Que também o aparelho vai fazer todo esse trabalho, né? E é isso. Muitas pessoas precisam conhecer isso. Outros dentistas, né, precisam, né, fazer esse curso para trazer isso, por exemplo, para São Paulo e para todos os lugares, né? Porque é muito triste sofrer com essa dor. Só quem tem é quem sabe o que é isso. Posso fazer uma consideração? Deve. A neurologia do trigêmeo, ela está sendo usada como uma bandeira, né? Todo mundo conhece a neurologia do trigêmeo, que é o nome mais famoso das neuralgias. Mas tem muitos pacientes com neuralgia do trigêmeo diagnosticada que não tem verdadeiramente a neuralgia do trigêmeo. Tem de outros nervos. Por exemplo, glossofaríngeo, hipoglosso, laríngeo superior, nervo intermédio, que são dores muito parecidas. Então, acaba chegando para a gente pacientes com diagnóstico, em tratamento já há anos, quando a gente percebe não é o nervo trigêmeo que está envolvido, é outro nervo. E esses todos citados vêm da cervical e dão dores muito parecidas. Por isso que os pacientes conversando nos grupos, a gente percebe que um fala, ah, mas o meu dói isso, o meu não dói, o meu dói aquilo. Mas o teu também faz isso? Você também sente dor no engolir a saliva? Ah, eu não sinto. Ah, eu sinto. Porque são nervos diferentes, são origens diferentes. Esse é a principal parte do trabalho, é buscar de onde está vindo isso. Então, é da cervical. A cervical é uma das maiores partes envolvidas, né, nessas dores neurológicas, neuropáticas. E elas refletem muito no sistema nervoso central e no nervo trigêmeo, são dores muito parecidas. Também são neuralgias, que é uma dor no nervo, tá? Só que de origens diferentes, você não pode tratar igual. Só que o equilíbrio, a homeostase da mandíbula, né, esse equilíbrio dos ossos e dos músculos, incluindo dentes, da face, é quem mantém o pescoço na sua posição correta. Quando a gente tem esse desequilíbrio, seja de ordem muscular, seja de ordem respiratória, você tem um problema na cervical. E você tem um desequilíbrio na cervical, um ombro diferente do outro, um desnivelamento de cabeça, para lateral, para frente, para protrusão. Isso tudo pode comprimir nervos, artérias, né, da região cervical, que é uma região muito maleável, muito fácil de você ter uma alteração. Aí vem choque, vem dor e não sabe de onde está vindo. Por isso, esses casos principais de cervical são aqueles que a pessoa faz a cirurgia aberta e não tem resultado nenhum. Já sai da cirurgia com dor, continua com dor. Esse pode saber que não é trigêmeo, era alguma coisa da cervical. Foi mal diagnosticado. Tá?
Então é muito comum da gente ver isso. O paciente que fez 2, 3 cirurgias já sai da cirurgia sem dor, com dor. Continua com a dor, não mudou nada. E tem outros pacientes que fazem a cirurgia e relatam a melhora. Nossa, melhorou, amorteceu. É como se o neurocirurgião tivesse ido lá fora no poste e desligasse o poste, deixasse ali em meia fase. A pessoa continua sentindo um pouquinho de dor, mas tem aquela sensação que está tudo amortecido. Então ele relata ao médico, ó, melhorou. Ah, melhorou. Sim, é do nervo trigêmeo, mas não foi exatamente na causa. Ele foi no poste, na região central, e apagou tudo. Ele não tirou o curto, né? Não tirou o curto que estava lá, às vezes, no fio da piscina. Então, continua, depois de um tempo, volta, começa a doer de novo, você não tirou a causa. Então, isso acontece muito. Muitas neuralgias de outros nervos, que também são cabeça e pescoço, que confundem com a do trigêmeo. Então, por isso que tive essa diferença de um paciente para outro, falando, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não tenho. É muito caso, né? Thiago, você tem visto mais alguma coisa fora do nosso grupo? Não. Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Mas você sabe que... Se quiser falar do meu caso um pouquinho para dar exemplo pessoal. Sim. A Vera relatou em uma página dela, do Face, na verdade, né, que estava com uma dor absurda, né, uma dor violenta. E aí eu fiz um convite para ela. Falei, Vera, vamos tentar com a acupuntura, né? Vamos ver o que a gente pode fazer, né? E só para todo mundo entender, eu e o Pedro, antes da Vera chegar, a gente estava aqui num papo muito legal, inclusive com a minha mãe. Enquanto eu estava no encontro de veras lá do Shopping Paulista. A gente estava num papo aqui espetacular. E o que nós entendemos na acupuntura? O corpo tem que existir um equilíbrio, né? O corpo tem que existir uma homeostase, um equilíbrio entre corpo, mente, espírito e derivados, né? A neuralgia do trigêmeo, a medicina chinesa, ela entende que geralmente é uma invasão de vento, por isso a dor anda, né? Então por isso que a dor ela dá em vários locais. Ela pode ser uma invasão de vento frio ou calor. Então lá no grupo você percebe, minha dor parece que está queimando, minha dor parece que está purriando, tanto que quando pega um ventinho frio, aumenta a dor, por exemplo. Assim. Então, tem a vasoconstrição, tem a constrição dos sistemas, etc. e tal. Mas a medicina chinesa entende que o frio é um invasor. Então ele acaba gerando uma estagnação generalizada naquela região. E aí eu comecei a tratar a Vera. Primeiro a gente começou com agulha somente, né? Nós fizemos um tratamento de crânio-acupuntura, que é um tratamento exclusivo para dor, que é espetacular. E trabalhamos com moxa. E aí começavam as orientações para a Vera, né? Vera, não vai no ar-condicionado, não liga o ar-condicionado do carro. Se for ligar, tiver um dia muito quente, né, botar o ar-condicionado para cima, jamais direto na face. Então, se for sair, proteger a região orofacial, evitar ter contato com vento frio, porque é isso que desencadeia a dor, né? É exatamente esse choque de temperatura, principalmente invasão do vento frio, que gera essa dor. Então, a Vera foi tratada com moxa, inclusive com moxa em cima, na agulha mesmo, levando calor para dentro, né? E houve um amortecimento, né, Vera? Houve um bom resultado na época, né? Total, realmente é incrível. É espetacular, né? Você trata com aquele laser também, quando chega que você tem o laser, Dr. Carmona? Não, ainda não. Ainda não tem. Também tem isso. O laser tem laser. Eu tenho um infravermelho. Tem um infra. Eu fiz laser durante muito tempo e foi o que me ajudou bastante, o Ajuda. doutor. Ajudou muito. O doutor Renato, inclusive, falou que os dentistas, acho que não usam muito, né? Usam Parece que bastante, não usa muito laser. Usam bastante, tem Pelo até menos uma aqui, né? capacitação de laser terapia em odonto. E foi indicado para mim a laser terapia. Eu fiz um período grandinho, assim, ajudou muito. Bons resultados. Bons resultados. Mas faço acupuntura até hoje. É mesmo? Perfeito, perfeito. Perceba que a explicação do Thiago, apesar de ser muito diferente da explicação que eu daria, que é o que ele já justificou no início, o frio causa constrição muscular, constrição dos sistemas, é uma explicação que parece diferente, mas na verdade são duas óticas de dois sistemas, um sistema medicinal oriental, o outro ocidental, sobre o mesmo objeto, são perspectivas diferentes sobre a mesma coisa. Não são necessariamente contrárias. Então, pelo contrário, não é nada contrário, é muito sinérgico. Coeso, né? Então, tudo que ele fala tem uma relação direta com o que a gente fala. É a questão do equilíbrio. Eu estou falando de um equilíbrio muscular, visível, ósseo
que se o chinês tivesse percebido, quem sabe, um desequilíbrio muscular e ósseo, ele com certeza ele ia criar um dispositivo para corrigir isso. Ele ia dar uma origem a um tipo de ortopedia oriental. Porque ele busca, né, a medicina chinesa busca o equilíbrio de todas as maneiras. Então, seja o equilíbrio respiratório, o equilíbrio muscular, o equilíbrio emocional. Perfeito. Então, são coisas muito sinérgicas, não são... Tem gente que fala assim, a acupuntura comigo não funciona. Muitas vezes também é profissional, não tem uma experiência, está numa curva de aprendizado ainda, ou os pontos não foram exatamente aqueles, né, as orientações diferentes. Então tem tudo isso envolvido, não é só... A acupuntura funciona sim, ela é científica, ela não é achismo, Não. Apesar de ser holístico, não é achismo. E tem uma situação muito importante, e aí vem a questão do tratamento, né, gente? Quando o paciente chega aqui no meu consultório, a primeira coisa que eu falo, olha, eu vou te tratar, então nós vamos fazer um protocolo, nós vamos entender o seu caso e tal. Eu sou 40% da sua solução, os outros 60% é você, né? Então são os seus hábitos que têm que ser mudados, são as suas formas de vida que têm que ser mudadas. Inclusive, Vera, vou até citar o seu caso, a Vera ela chegou aqui numa ânsia muito grande. Pode citar, porque a ansiedade parou. Eu comi uma caixa de chiclete, eu jogava comprando chiclete de caixa. Eu mastigava chiclete com gosto. E eu ia daqui pra Mococa, pra não dormir, cansado. Ia daqui pra Mococa mastigando cenoura crua. Olha, a ansiedade te fazia mascar chiclete. Qual foi a primeira recomendação do Caio? Para de mascar chiclete. Para de mascar chiclete. Porque isso estava levando a uma compressão no sistema. É a primeira vez que eu falei com o Dr. Caio, a primeira vez que eu falei com ele, eu já estava passando com o Thiago. Nunca mais... Não, eu não tinha chegado no Dr. Caio, mas ele tinha falado para eu fazer acupuntura. E eu falei com ele, ele falou pra mim que eu estava... Inclusive ele faz uma maldade, né? Que não pode dar beijão, só bicotinho, não pode dar muita risadona, risadinha, né? Pra falar assim entre os dentes, pra poupar os maxilares. Então as dicas que ele deu, algumas eu mandei ver, outras não. Mas eu parei principalmente de mastigar chiclete. E se eu mastigar chiclete até hoje, por que não pode mastigar chiclete? O doutor tá aqui, ele responde. Principalmente porque você já tem uma predileção de mastigar de um lado só. Né? Você já tem essa predileção. Quando você estiver inconsciente, você vai mastigar aquele chiclete só daquele lado. E aí? Você vai estar fazendo uma hiperfunção muscular e vai comprimir de novo. Então, você está tirando a causa, enquanto está em tratamento, você está tirando a causa. Enquanto você não terminar, não equilibrar todo o sistema, não encaixar os dentes naquela posição nova dos ossos e dos músculos da face, você tem o perigo de voltar. E aí, volta, ela tá com aquela ansiedade louca. Né? Não, a gente parece doido, mas não, eu troquei ideia assim mesmo. Um faz outro cala a boca e continua, você que tá aí, pergunta que a gente responde. Deixa eu usar um exemplo bom aqui. Você está em dieta, você está emagrecendo, de repente, não, hoje eu vou comer McDonald's e... Vou sair da dieta. 50 sanduíches. Pronto, você vai engordar naquele um dia comendo 50 sanduíches, você já mandou a dieta para o espaço. É a mesma coisa. Então você está em tratamento, de repente, não, vou voltar a comer chiclete, vou fazer tudo que eu fazia antes, volta. Não pode. E aí o que aconteceu? Nós tivemos uma conversa muito séria, né, Vera? Na época ela foi bastante séria. A gente teve uma conversa bastante séria e falei, olha, você precisa abrir mão de algumas coisas. Você precisa mudar o seu esquema de vida, né? A gente tem uma amizade relativamente boa. Eu tinha abertura para falar isso para ela, né? Porque também não é para qualquer um que a gente sai falando, você vai ter que mudar tudo na sua vida, né? Não é assim também. Não, porque a pessoa fala aí, nunca mais vou lá, esse cara é doido. Esse cara é maluco. A pessoa não quer mudar, inclusive. Exatamente. Aí entra o detalhe. Exatamente. Então a Vera abria a loja, fechava a loja, sábado, domingo, feriado, aquela coisa louca, atendia os clientes não na casa. Exagera, hein? Não exagera. Mas atendia os clientes nas casas, aquela coisa muito frenética. E sempre preocupada, preciso pagar as contas, é natural, né? Todo comerciante tem essa preocupação. Tem que pagar as contas. Tem que pagar a conta, não tem jeito. E eu conversei com a Vera, falei, Vera, Doutor Pedro não, porque os ricos não precisam. Longe disso. Você já tem uma pessoa que trabalha lá, que domina aquilo lá, que faz, né, a coisa acontecer. Eu acho que as coisas têm que mudar. De repente é mais importante você sair um pouco de cena. Você gosta de escrever, então é uma forma de você desabafar, tirar um pouco dessa coisa interna, né, para o papel. E eu tenho certeza que isso emocionalmente vai te equilibrar mais. No primeiro momento ela não tomou tanta atitude assim, mas ela foi mudando aos poucos. E hoje você percebe uma outra Vera mais leve, mais tranquila, fazendo o que gosta, né? Então sai para caminhar, acorda 3 horas, 4 horas da manhã para escrever, eu não consigo nem conceber isso, mas tudo bem.
Mas Não, espera aí, tem que falar. Eu não tô com todo esse gás para escrever. E eu tenho que terminar meu livro de Paranapiacaba, que precisa sair. Eu tenho que terminar, então tem muito trabalho para fazer. Sabe que eu fiquei tão mais light que agora eu me sinto um pouco preguiçosa. Apesar de vocês acharem que eu faço tudo que vocês estão pensando aí. Eu nem acho, mas... Então, mas eu me sinto mais tranquila mesmo. Perfeito. Mais calma e um pouquinho mais zen. É isso O aí. que você está fazendo? Ah, eu não tô fazendo nada. Eu tô assistindo televisão, eu tô assistindo um filme. Agora descobri que a Netflix existe. Mas, pasme, tem Netflix na minha casa, se eu não me engano, desde 2014. Essa semana que eu descobri que tem Netflix na minha casa. O Guilherme falou, mãe, agora ele já fez até uma carinha pra mãe lá no Netflix. Ele falou, mãe, você não sabia que existia? Eu falei, não, eu escuto todo mundo falando em série. Eu sei que tem em casa, mas eu nunca quis assistir. Acessar. Nunca quis acessar. É verdade. Então não era uma coisa que, cada filmão pra assistir, e a gente tá lá tão focado em tudo que tem que fazer, presta atenção na sua vida. A moça agora acabou de me perguntar, aqui pelo WhatsApp, o que é que ela disse que escutou um áudio meu lá no nosso grupo da Neurologia do Trigêmeo, que em pouquíssimo tempo eu não sei o que vou fazer. As pessoas que não tiver motivo para ficar no grupo de WhatsApp, eu até falo, saiam. Sim. Porque nós estamos com 220 pessoas, é só 256. É. Então, realmente, e eu não quero abrir mais grupo, eu quero ficar concentrada ali mesmo, né? Até porque é mais problema, né? Mais problema no bom sentido, porque muita coisa Quando pra é gente parente, cuidar. muitas pessoas estão no grupo que o parente tá. Então, vê quem da família vai ficar. Sim. E, por favor, fique um só, Porque não dá, para né? poder dar espaço para mais, né, verdade. Vê? Então, a moça me perguntou o que é que eu estava dizendo sobre tensionar o pescoço. Doutor, outro dia o doutor Caio explicou muito bem, tem uma live falando disso, de como a gente faz, quando vai fazer ginástica, alguma coisa, como a gente tensiona aqui. E às vezes, uma coisa simples que a gente está fazendo dentro de casa, ou alguma coisa que a gente fica nervosa, a primeira coisa que a gente faz é tensionar isso aqui. E aí o que acontece? E quando a gente chora? Semana faleceu uma amiga minha, Rose Gil, eu chorei já na hora, porque tensiona, é isso, doutor? Os músculos. Vera, não sei se vocês sabem, os fisiculturistas, eles costumam ter os dentes sem as cúspides, que são aquelas pontinhas dos dentes. Cerrado, né? De tanto, é liso. Então o dente não tem nem aquela área de retenção de alimento mais, de trituração, o dente perde a função de tanta força que eles fazem na mandíbula, né, de aperto. Olha que interessante, pessoal, presta atenção. Uma pessoa para poder erguer um peso que ela não está preparada, o biotipo dela que ofereça uma certa resistência, né? Para poder criar essa força e tentar erguer esse peso, ele vai serrar os dentes, ele vai apertar a musculatura da face. E isso já altera todo o pescoço. Verdade. Nós temos um músculo muito importante aqui, que é o esternocleidomastoideu, ou esternocleidomastóideo, que ele se liga na clavícula, né? Então e no osso externo. Então você fazendo uma tensão maior num osso que já está girado, esse paciente, digamos que já passou a vida mastigando errado, ou já teve um desenvolvimento errado na infância, esse osso já está fora do lugar, um pouquinho que seja. Ele vai apertar mais ainda aquele osso que está fora do lugar. Então ele vai causar um giro de musculatura cervical, na parte posterior, na parte anterior, e você causa essa tensão, já começa a gerar dor, a gerar problemas no corpo inteiro, né? Então a gente tem que fazer essa tensão para poder ter força. Quem não sabe disso acaba fazendo desreguladamente. Mas aí tem um detalhe muito importante, que fala-se muito da questão da tensão referente ao estresse. Então as pessoas estressadas tendem a ficar tensas. Então a gente trava a boca, a gente trava a cervical. Eu atendo 60% das pessoas que vêm aqui estão travadas. Estão travadas no sentido, minha cervical está doendo, meu ombro está travado, né? Então a gente faz um tratamento. Olha que interessante. A medicina chinesa fala que quando a gente fala com raiva, quando a gente tem raiva, quem age é o fígado. E aí nós temos o que a gente chama, os acupunturistas adoram falar isso, não falo, mas ascensão do yang do fígado. E isso enrijece toda a musculatura. É aquela coisa que chama da raiva visceral, aquela raiva louca. Principalmente quando a gente está falando de ira. E aí entra a questão dos hábitos. Como eu lido com as coisas, como eu lido com a vida, como eu lido com os problemas. Se toda vez é muito fácil lidar com raiva, né, das coisas, né? É muito simples. Mas será que é o melhor caminho? Eu acho que não. Então, a gente também tem essa questão da orientação. Conversar com as pessoas, falar, como é que você vai lidar com isso?
Será que eu preciso lidar de uma forma explosiva ou será que eu posso lidar de uma forma mais tranquila, mais natural? Sabe que nós temos casos também? Eu posso falar, doutor Pedro, não sei se ele quer falar isso, mas eu posso. Que tem colega que começa a fazer o tratamento e dali a pouco começa a ficar boa, Teve uma colega minha que entrou em depressão porque ficou boa. Porque ela é dependente da dor, Ela falou pra mim, eu fiquei sem dor, ninguém mais dá bola pra mim. Gente, a dor voltou e voltou com tudo. É verdade. E agora ela tá fazendo alguns exames e tal, e chegou-se realmente à conclusão que por vias normais, diz que nem mastigar, o neuro falou pra ela essa semana que nem mastigar mais ela vai. Que aí realmente quem pode ajudar é a nossa ortopedia funcional dos maxilares e o protocolo do Dr. Caio Mota. Tem pessoas também que não querem ficar livre da dor, né? A Verena é muito cabeça, Vê, te amo desde sempre pra sempre, amiga. Gente, vocês têm uma Vera e uma Verena, vocês não têm noção do que é isso. Na vida de um Dr. Caio e do Dr. Pedro. Gente, Vera e Verena, lindo demais. Próximo encontro das Veras, você vai. Tem que estar lá. Então, peraí. Tem muita gente falando com a gente aqui, eu cruzei aqui as informações. Peraí, Vê, que eu já volto pra você. Rolenberg Gomes. Olá, sou Geusa de Brasília. Nós temos uma Geusa também da Índia no grupo, hein? Tudo bem, gente linda? Doutor Pedro, há possibilidade de um procedimento de canal mal sucedido ocasionar dores no maxilar e toda a face? Claro. No meu caso começou assim. Sem dúvida. Sem dúvida. Respondido? Você pode ter isso por uma via infecciosa, maltratada, que gera um granuloma que pode comprimir certas regiões da face, ou pela segunda via, a partir daquele dente maltratado, o dente doendo, você começa a fazer a mastigação do outro lado só. Você já altera também o equilíbrio muscular. Então, sim, são vários caminhos no mesmo problema. Podem levar a dores, sim. Beleza. Regina Grel, gostaria de saber como podemos identificar se é a hora de reduzir os medicamentos? Isso é muito complicado, né? Isso é muito complicado. Bom, eu como eu não sou médica, né? É porque assim, eu falo da minha visão. Quando a gente fala de medicamento, principalmente de uso contínuo, que é o enfermeiro, caso Thiago, da neuro... de UTIs, hospital público, hospital privado. Mas esse tipo de medicação... São psicotrópicos, né? Então a retirada abrupta desse tipo de medicamento é um problema, é uma situação muito complexa. Eu vou dar um exemplo clássico, o diazepam, por exemplo. O diazepam é o medicamento mais tomado no mundo, o Rivotril, desculpa. O Rivotril é o medicamento mais tomado no mundo. Todo mundo. O medicamento mais vendido é o Rivotril. E para você fazer o desmame do Rivotril... Gente, remédio mais vendido no mundo é o Rivotril. Toma chá de camomila. Pois é. Mas é mais fácil tomar um comprimido, né? Vamos lá. Toma chá. Você geralmente toma 2 miligramas para dormir. É um indutor de sono, etc. e tal. Para você fazer o desmame, você tem que fazer um desmame mensal com redução de mais ou menos 0,1 miligrama. 10% desse desmame, ou até no máximo 20% ou 5%, depende da situação. Então, para você ter o desmame de um medicamento, dependendo da dosagem dele, você vai demorar mais de ano para você desmamar. Então, não é uma coisa assim que você pode tirar de uma hora para outra. Você pode criar um desequilíbrio, você pode ter um problema sério com isso. Então, precisa ter uma orientação médica aí bem coesa para não ter nenhum tipo de problema. E existe uma questão ética também, de você mexer no tratamento de outro profissional. Exatamente. Então, quem passou aquele medicamento, que retire. Exatamente. Então, digamos que a pessoa entrou, não sei se a pessoa em questão entrou num tratamento já ortopédico, com acupuntura, e teve a sua melhora. A partir do momento que ele teve a melhora, ele quer tirar o remédio. Mas é imprescindível que quem tire foi quem tenha passado. Tá? E que faça esse desmame adequadamente. Tem casos de remédios que você tira abruptamente, que você tem epilepsia, você tem, enfim, uma série de... ou a dor volta com tudo. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Só para vocês terem uma noção, eu tenho alguns casos aqui de evolução, que o paciente era hipertenso e está deixando de ser hipertenso. Hoje ele tomando o medicamento, ele está fazendo hipotensão. E aí ele, Thiago, vou parar de tomar remédio. Não, pelo contrário, você vai continuar tomando seu remédio normal e você vai procurar o profissional que te prescreveu isso. E aí ele vai te orientar a fazer a retirada desse medicamento. Porque você não pode simplesmente tirar o medicamento. Você não pode simplesmente abandonar o tratamento. Você tem que seguir o tratamento. O tratamento ele é alternativo. Ele vai em paralelo ao outro tratamento. Então a gente vai equilibrando um lado, vai melhorando o outro. Mas quem colocou que tira?
Olha, tem tantas coisas para falar, tantos casos que a gente quer falar. Tiago, aceita aquela água que você me ofereceu aquela hora. O que eu estava falando da Verena é que a Verena é muito cabeça. E nós conversamos muito e nós estamos sim muito preocupados com por que a gente não está bem, né, Vê? Era isso que nós estávamos falando, que eu preferi, para lembrar, pegar o fio da meada. A Verena se preocupa com o que nós estamos sentindo e tem gente que não se preocupa com isso, né, doutor? Não quer saber se está bem, se não está, se o emocional está pegando. Então, a primeira conversa que eu e o Tiago tivemos foi justamente ele tenta ali desvendar o porquê que está acontecendo aquilo. No meu caso, é estresse? Tá mastigando até cenoura? Quer dizer, cenoura crua, e daqui em Mococa, 300 km mastigando cenoura ou comendo chiclete? Fala sério, que nível de estresse que eu estava? Será que está certo isso? Está certo isso, né? Então... São os gatilhos, né? E os aí, gatilhos tem que ser. Aí Tem que remover os gatilhos. Tem que remover o gatilho. Cada Então, pessoa vai ter gatilho. esse gatilho é um que eu removi, claro. Claro. Outra coisa que deixa a gente mal, infelizmente, mas que agora, ó o ventilador ligado. Imagine se a gente não tivesse utilizando o aparelho, se tinha o ventilador ligado na nossa cara aqui. Essa semana no ventilador, porque eu tava me achando. Mas você vê que interessante, o ventilador ele gera vento, né, no caso. E aí, por que hoje vocês têm essa possibilidade de estar na frente de um ventilador de repente? Porque vocês estão equilibrados. Sim. Hoje vocês não têm mais o distúrbio, né? Então, é sempre muito importante a gente lembrar, o equilíbrio é sempre o melhor caminho. Precisamos melhorar os gatilhos. Você sabe que uma coisa que eu sempre falo, as pessoas não se conhecem. O autoconhecimento é muito importante. As pessoas elas não se conhecem. Então, muitas vezes o gatilho é uma coisa tão natural dela, é tão intrínseco dela, que ela não quer melhorar. Ela acha que aquilo é a vida dela. E não, de repente não é. A gente precisa mudar isso, né? Então, sempre importante isso, sempre fazer essa mudança, né? O autoconhecimento ele é essencial nesse processo. Nessa linha de raciocínio entra aquela questão de que não existe uma doença sem causa, né? Deus não vai abrir a janela lá de cima e jogar uma doença lá, um câncer para você. Tudo tem uma causa. Essa causa pode ser genética, sim, ela pode ser de nascença, mas se não for, você tem alguma causa ali. Por mais que você não descobriu qual seja essa causa, ela está ali. Talvez só está mal vista, mal diagnosticada, mas está ali a causa. Então, a gente tem que parar de pensar, nossa, eu sou doente, eu tenho essa doença. Porque às vezes a gente recebe um diagnóstico, a gente fica com aquilo na cabeça. E absorve, né, doutor? Acabou o mundo. Não, eu tenho câncer. Eu tenho neuralgia do trigêmeo. Não. Isso é a pessoa fala, a minha dor. Isso. A minha diabetes. Você falou isso outro dia, não falou? A minha dor e eu dei uma bronca com você? Eu sempre falo para quem tem neuralgia, você não tem neuralgia, você não tem uma doença, você não está doente, você está torto. Diferente, é diferente. Você está desequilibrado. Vamos para isso aí. Então, essa sentença acaba dificultando muito a vivência, né, da pessoa. Eu tenho casos de paciente, não vou citar o nome porque eu não conversei com ele antes, ele está no grupo, que chegou para mim no consultório, eu estou ficando louco, porque eu estou nos grupos e o médico não foi o médico que diagnosticou, não. Ele começou a pesquisar, jogando os sintomas e chegou na conclusão que ele poderia ter neuralgia do trigêmeo. Ele estava pirando. E me contando, eu vi tudo isso nos grupos, eu estou vendo e eu acho que eu vou morrer. Onde que isso vai chegar? Quando eu comecei a conversar com ele, ele não tem neuralgia do trigêmeo. Mas ele já estava, aí pronto, ele relaxou na cadeira. Acabou. Daquele momento, só dele saber que não tinha neuralgia do trigêmeo, já melhorou muita coisa. Então, essa sentença é perigosa, a gente tem que tomar cuidado com isso. Somatizar, né? Ó, a Juliana tá por aqui também. Marina, um beijo pra você, querida. Ela é amiga aqui do Dr. Caio Mota, outra pessoa. Marina Mariana. O Thiago fez quando ele some, depois ele volta, né? Esse nosso convidado não vai vir mais, não. Cuidado com esse celular aí, hein? Vai cair nossa live aí. Ô, gente, então, a Deolinda Alves está dizendo que o pai sofre com essa doença de neuralgia de trigêmeos e é uma doença terrível, está afirmando isso. A Edivaneide da Silva, boa tarde, Edivaneide. O Johnny Xavier, nosso querido amigo Bicigrino, lá da Rota da Luz, aqui acompanhando, beijo. Beijo, Johnny. A Karen Rocha, boa tarde. Juliana, muito feliz pela Verena, nos conhecemos em Niterói. Beijo, Ju. Minha filha amada. E Mirene Bonani, boa noite a todos. Boa noite, Mirene. A Ivanete, boa noite. A Ana dizendo, oi, Verinha, parabéns, arrasando, amiga. Ana, amanhã à noite tem live com o Dr. Caio,
com o Sargento Lobo. Mudando o nome dos personagens e dos convidados. A Vera Parmigiani, que estava aqui, já chegou na casa dela. A Mara Rodrigues Alves, nossa sempre diretora do Troca Ideia por aqui também. 52 anos de Record não é para poucos não, né? De TV não é para poucos não. Vânia Gonçalves, beijo Vânia. A Vânia do Rio de Janeiro, em tratamento, feliz da vida, bem, graças a Deus, muito bem. A Claudenice Pereira Alves, eu quero falar do caso da Juliana Kilma também. A Claudenice é o seguinte, eu estava indo para o Paraná, para Porecatu, dia 15 de novembro, e essa moça me chama pelo WhatsApp, e eu estava naquela região ali do DDD 18, e ela também DDD 18. E a Claudenice, ela é cirurgiã dentista, sabe desses casos? Ela é cirurgiã dentista. Que bom! Barulho acabou, o ventilador parou, mas acho que o calor vai pegar. Olha o cheirinho de chuva. Então tá bom, deixa o cheiro de chuva aqui. E aí a Claudenice falou, ela tem a expertise em ortopedia também, né? De funcional, não sei como que chama, mas ela tem essa expertise. Ela é especialista em ortopedia. Ela é cirurgiã dentista e é especialista em ortopedia. Dela, né? E o pai dela tem MT. E ela, eu achei maravilhoso, Claudenice, ela tá num lugar lá que ela tá meio ruim de sinal, mas ela conseguiu falar oi. Eu achei sensacional a humildade dela como cirurgiã dentista. Imediatamente ela escutou o que eu tinha a dizer para ela, já fez os exames, levou o paizinho dela, é longe pra caramba, foram horas de viagem, acho que ela saiu na parte da tarde de um dia, chegou no outro dia de manhã no Rio de Janeiro. Ela, o pai e a mãe de ônibus foram para Rio, para Niterói, e tratou o paizinho dela em menos de 10 dias. Assim, ele fez um vídeo de estar na nossa fanpage Neurologia do Trigêmeo, Acredito na Cura, rapidinho. Não falei que o calor ia chegar? O calor chegou primeiro aqui. A hora que parou lá, o calor chegou aqui. E em alguns dias ele já tinha reduzido 50% da dor, e parece que agora já está lá na igreja, já está, se eu não me engano ele fala na igreja, eu não tenho bem certeza das coisas, tá? Mas eu sei que ele está muito bem, e ela, cirurgiã dentista que vai fazer o curso com o Dr. Caio Mota lá no Rio de Janeiro. A gente precisa até o que precisar para ajudá-la, porque nós precisamos ajudar os cirurgiões dentistas a fazer esses cursos também. Porque às vezes o pessoal pensa que é fácil, né, doutor? Não é. Não é. Porque não é só o aparelho, né? Não. E a colagem muda muito de pessoa para pessoa, a posição do corte, a inclinação do parafuso. São muitos detalhes que, se algum deles passar despercebido, é insucesso, não dá certo. Ele vai dizer que o aparelho não funciona. Então parabéns para a Denise, levou o papai do Dr. Caio Mota, e agora, graças a Deus, também quer fazer o curso e quer entender. E nós precisamos, sim, de muito cirurgião dentista, porque hoje, como eu disse no nosso grupo, nós temos 200 e poucas pessoas, e quando chega uma, normalmente eu realmente me emociono. Hoje um rapaz que está embarcado, deve trabalhar na Petrobras, eu não consegui tantos detalhes assim, mas ele está embarcado, vai ficar mais 12 dias no navio. Sim. E ele está com muitas dores há 9 meses e desesperado. Ele disse que lá no navio ele está tomando morfina, está tomando esses remédios que eles dão, né? É carbamazepina, pregabalina, esses remédios aí. E ele está embarcado e continua com dor. Aí como ele não consegue me chamar por WhatsApp, que não funciona lá, aí eu passei o telefone do Dr. Caio, falei, pode ligar direto pro Dr. Caio que ele te dá pelo menos algumas dicas, né? Como ele deu pra mim também, e que melhorou um pouco. Você dá umas dicas sensacionais, né, doutor? Eu tento fazer isso desde que aconteceu um áudio no grupo, que eu percebi que a moça em questão estava pensando em se matar já, estava a certo ponto. E aquilo ali me abriu, assim, de um jeito que eu falei, não, eu vou começar a ajudar sempre que puder, né? Se eu tiver acordado. Então acontece muito de paciente de madrugada manda mensagem, tô assim, tô assado, tô com dor, não aguento mais. Começa a chegar num nível insuportável. Eu tento, de alguma maneira, ajudar, né? Com algumas dicas também. Acho que faz parte, né? Faz parte como ser humano. E ajuda pra caramba, né? Ajuda bastante. A gente mesmo consegue ajudar. Eu já dou minha dica do chá de camomila. É o que eu disse. O pessoal toma Tegretol, é o remédio mais vendido aí no mundo inteiro. Tenta tomar o chá de camomila. A pessoa consegue desmamar, né? Ela quer. Como que é o nome mesmo? Rivotril. Meu pai toma Eu tomei Rivotril. Tegretol, carbamazepina, Depakote. Eu tomei. Você tem uma cara de pacote? Você tem uma cara de pacote? Eu tomei. Nossa, eu tomei muita medicação. Fiquei intoxicada de tanta medicação. É muito complicado. E aí é que começa o problema. Nós estamos discutindo sobre isso. Existe
o medicamento, né, eu até citei um exemplo da hipertensão. É a forma com que a gente lida com o medicamento. Né? Eu, como enfermeiro, também vejo dessa forma. Vou dar um exemplo simples. Foi diagnosticado que o Dr. Pedro é hipertenso. Então, eu tenho duas formas de abordá-lo. Dr. Pedro, a partir de hoje você vai tomar esse medicamento aqui todo dia de manhã, pro resto da sua vida. Você não deixe de tomar esse medicamento, porque senão você vai infartar. Ok? Eu acho que a grande maioria é assim. Dr. Pedro, você é hipertenso. A partir de hoje você toma esse medicamento todo dia de manhã. A partir de hoje também o senhor vai começar uma atividade física, o senhor vai melhorar o ambiente de trabalho, o senhor vai melhorar a alimentação, o senhor vai mudar o esquema de vida. E daqui a 6 meses nós vamos reavaliar a utilização desse medicamento. Ok? Então são as formas com que você aborda isso. O que a gente entrou em consenso hoje é que o medicamento ele tem a função de tirar você da crise, daquele momento agudo. Mas nós também temos que mudar, né? Então nós temos que mudar os nossos hábitos, mudar as nossas formas de levar a vida, de conduzir a vida. O medicamento ele facilita e resolve alguns problemas, mas ele traz outros problemas. Ele traz outros problemas. Os efeitos colaterais. Eu falo que se todo mundo lesse a bula do medicamento, ninguém toma o medicamento. É verdade. Os medicamentos eles são uma terapia. A terapia é medicamentosa. Toda terapia tem sua indicação. Eu, como cirurgião dentista, passo remédio. Passo para aquele momento, aquela determinada situação. Você não pode colocar toda a esperança no remédio, porque é remédio, ele não vai resolver o Ele problema. não é curédio, como diz minha curar. amiga. Verdade, Ele é remédio, não é curédio. Se você for curar, é curédio. Mas ele tem sua indicação, sim. E mesmo porque, doutor, essas medicações não tiram a dor. No caso da neurologia, ainda tem casos que são... Sim, Depende do tipo da do neurologia. né? Exato. Tem casos que o paciente relata, não, eu tomo paracetamol e melhora. É. O outro, não, eu tomo 15 remédios diferentes e nenhum melhora. Nenhuma dessas De repente medicações um outro chama, né? X tem um efeito. Então, mas né? ele não deixa de ser, se for bem indicado, tiver naquele momento. Mas é sempre tratar a causa e não o sintoma. Esse que é o Isso, grande ponto da exatamente. situação. Deixa eu pegar um gancho no teu exemplo, com relação à hipertensão. É uma das doenças que podem ter origem odontopática também. Porque assim, sabe aquele caso de hipertensão que o médico muda toda a dieta do paciente? Ele fala, não, você está comendo muito churrasco, muito sal, muita pizza, vamos mudar tudo. Ele muda toda a alimentação. Daqui 2 anos o paciente jura de pé junto, perdeu o peso, tudo, e continua hipertenso. Tem uma outra fonte. Tem outra coisa que está... Então, uma das causas de hipertensão, a gente pode pensar isso junto, é a respiração bucal. O paciente que é predominantemente respirador bucal, porque você tem o respirador bucal de vários níveis. Você tem aquele que respira muito pouco pela boca, só para dormir, só quando faz exercício físico, e aquele que está o tempo todo de boca aberta. Você está olhando para ele e está com a boca aberta. Esse paciente, a partir do momento que você tem aqui, vamos citar um exemplo, né? O Thiago, digamos que ele é um... Eu sou. Então digamos que eu sou um respirador nasal, a partir de hoje, respiro só pelo nariz. O meu pulmão, ele bate em torno de 7 a 9 vezes por minuto, essa é a média. Isso é cronometrado, isso está na ciência. Então, o respirador nasal tem esse batimento pulmonar de 7 a 9 vezes por minuto. A partir do momento que eu tranquei o meu nariz, virei um respirador bucal, eu estou batendo no meu pulmão de 12 a 20 vezes por minuto. De uma maneira que o pulmão ele não está mais completamente cheio, ele não vai preencher completamente, fazer aquela amplitude total. Ele vai bater pela metade, meia fase, meia bomba, ele vai bater pela metade, só que mais rápido, 12 a 20 vezes. Então, imagine uma bola de futebol, que você tem aquela bomba, e você está fazendo uma amplitude total e devagar. A pressão interna na bola é uma. Agora você pega a mesma bomba e bate lá pela metade e mais rápido. A pressão interna na bola é outra. Então você tem uma diferença de pressão arterial muito grande quando você está fazendo a respiração pelo lugar errado. É um desequilíbrio. O ser humano foi feito para respirar pelo nariz. Então, grande parte dos hipertensos, a causa não é só alimentar. Pode ser também, a causa da hipertensão pode ser só alimentar, pode ser também alimentar e respiratório, pode ser só respiratório. Você tem uma gama. Você tem que tirar todas as possíveis causas, devolver o ser humano ao equilíbrio dele. Assim você consegue a resolução. E aí, vai tirar o remédio de uma vez? Também não. Vai ter que tirar aos poucos. Então, é importante muitas vezes, é importante sempre, você vai no médico, está com hipertensão, estou com hipertensão, está tomando o remédio. E agora? Tem que procurar a causa. Vai no nutricionista, vai no ortopedista facial, vamos tirar
A questão respiratória, devolver a respiração. Está comendo certo, respirando certo, dificilmente você continua hipertenso. Perfeito. E tem um detalhe bastante importante, você estava comentando referente à respiração. Quando você faz a respiração nasal, você tem uma resistência. Você tem uma resistência. Então você tem um exercício da musculatura pulmonar, intercostal e derivados. Isso, para a hematose, é essencial. Porque ali você gera essa diferença de potencial, essa diferença de pressão, gera hematose. Aí você tem uma ampla oxigenação do sangue. A partir da hora que você respira pela boca, que é o meu caso, por exemplo, eu sou um respirador bucal, você não tem resistência. Então o ar está entrando e saindo, mas sem nenhum tipo de resistência. E essa hematose se torna incompleta. E aí você tem uma deficiência de oxigênio, você vai gerar uma acidose respiratória, e aí você vai compensar como? Respirando mais. Perfeito. Por isso que aumenta a frequência. Exatamente. E quem faz essa respiração, acaba, como o pulmão ele não bate completamente, ele está batendo em meia fase, você tem uma projeção do ombro para frente. Então você faz uma cifose. Grande parte das cifoses que os fisioterapeutas tratam, tem em postura, coloca no lugar, melhora muito com a fisioterapia, o cara para de fazer a fisioterapia, volta, porque ele não tirou a causa. Como ele respira errado, isso aqui vem para frente, porque o pulmão não está cheio. O pulmão é o maior órgão da caixa torácica. Ele mantém o ombro para trás, a postura correta. Então você começa a ter vários problemas de coluna, né, de quadril, de joelho, referentes ao início do processo respiratório. Você respira errado, ou você mastiga errado, só de um lado, mas tem outro tipo de desequilíbrio. Olha o tanto de informação. Respirando pela boca, você vai ter uma falta de saliva. Sim, Primeiro, que o ar entrando pelo nariz ele vai ser umidificado, ele vai ser purificado, então grande parte das bactérias já não entra no teu corpo. Que entraria pelo oxigênio já não entra mais. Fecha a boca. Você tem uma purificação disso. Eu gosto daquela fala que você tem, se a gente não mastiga pelo nariz, como vai se não é minha não. Essa não, fala que você fala, eu sei. Eu adoro essa frase, coloca em todas as palestras. É do Dr. Constantin Buteyko. Aliás, ele me ensina a fazer palestra agora, viu? Ensinar o padre exames. Oh. Ele fala o seguinte: respire pela boca o mesmo tanto que você come pelo nariz. E a outra frase dele é: não existe saúde sem respiração nasal. Então, a partir do momento que você está respirando pelo nariz, você tem toda essa purificação do ar, umidificação, tudo mais. Quando você está respirando pela boca, acontece o inverso. Além de não ter essa proteção, que vai entrar pela boca, você está engolindo o ar está indo para o estômago. Perfeito. Que vai meteorizar, né, para os outros tecidos abdominais. Você vai ter uma região orofaríngea seca. Então a pessoa está ali, está vendo uma criança respirando pela boca, dormindo, o marido roncando na sala, no quarto. O que está acontecendo com ele? Essa parte toda está seca. Então ele não tem a saliva, que é a principal proteção do organismo. Sem saliva a gente morre. A saliva protege dente, protege língua, protege a garganta, protege o estômago. Perfeito. Se você não tem salivação por respirar errado, pronto. Aí você enche o estômago, começa a ter gastrite, esofagite, refluxo, déficit de atenção, porque você não tem oxigenação para o cérebro. Perfeito. Né? Então, tudo isso são várias doenças em consequência de uma respiração errada. Só que, detalhe, essa respiração nem sempre, ela, como o Thiago falou, eu sou um respirador bucal. Nem sempre a respiração nasal é uma escolha. Tá? Essa respiração ela pode já estar obstruída. Sim. Em decorrência de você respirar muito na tua vida pela boca, você vai ter um fechamento das vias aéreas superiores, você vai ter uma adenoide hipertrofiada, um corneto nasal hipertrofiado, né, a carne esponjosa. Então isso tudo acaba sendo consequência de uma infância inteira respirando errado, de uma criança que não desenvolveu os ossos da face na infância, através da amamentação, da respiração mesmo, da deglutição, da mastigação de alimentos duros na infância. Tem dente de leite, tem que mastigar e não dar mais papinha, mais leite macerado, né? Exatamente. Então você não desenvolve esses ossos da face. Não desenvolveu, não respira. Não respira, começa a ter consequência. E você vê, eu sou um respirador bucal, hoje nem tanto, eu já sou mais nasal. Mas principalmente porque eu tinha adenoides, né, diversas, eu tinha desvio de septo, né, e eu tinha hipertrofia de amígdala. Então isso dificultava imensamente a minha respiração nasal. Mas esse é o meu ponto. Você tinha essas doenças, da onde elas surgiram? Ah, sim. Então a causa geralmente desse tipo de doença a visão do médico, do otorrino, eu tenho até um amigo otorrino, já conversei muito com ele sobre isso, ele já mudou bastante a visão dele. A visão do otorrino é isso: você está respirando pela boca porque você está com o seu nariz entupido com a carne esponjosa. Mas na verdade é o contrário.
Você não está respirando, por isso você criou a carne esponjosa. Exatamente. Então o ar não está passando no nariz, limpando os seios E da aí você face. infecta. Aí ele contamina e hipertrofia. Então a causa dessas coisas todas citadas, com exceção do desvio de septo, tem outra causa que geralmente é a mão embaixo do rosto, Sim. ou uma mordida invertida, que também gira o osso Ai, maxilar. que vontade de igual- pôr essa mão debaixo do rosto pra dormir, gente. Vocês não têm noção, a confusão à noite. Que eu quero pôr a mãozinha tão bonitinho. Coisa bonita dormindo com a mãozinha assim. Gente, não pode dormir com a mão debaixo do rosto. Não pode. Sai daí. Vocês param de falar? Porque tem pergunta. Vamos lá. Eu aguento vocês falando, porque o Dr. Pedro é um professor nato. O Thiago não precisa nem falar. A Verena tá ali quietinha, Tagia. Só tá quieta porque eles adoram quando encontram alguém que fala mais que eu. Nós encontramos dois. E homem que fala mais que a gente, que não é fofoqueiro, porque tem um homem fofoqueiro. E quando dá pra ser fofoqueiro é ruim. Você é fofoqueiro ou não? Não, eu não sou de falar muito não, velho. Eu só falo quando eu gosto do assunto. Estimulado. Aquele assunto que a gente Estimulado. vai falar pra mim de futebol, do meu time, vai falar de odontologia, eu não vou parar de falar mais. Eu tô ligada no futebol, Eu não vou ó. parar de falar mais. Ó, a Sheila Matos, a Sheila chegou ontem, a hora que ela colocou o relato dela pra mim, que ela mandou, meu coração já ficou apertado. Também tem um rapaz que chegou ontem no grupo, que é da Inglaterra, que é de Londres, ele tem enxaqueca desde os 3 meses. Ele está com 30 anos. 3 meses de idade? 3 meses de idade. E a Giane, mãe dele, ela trabalhou no Incora aqui, ela é enfermeira em Londres, e ela falou comigo muito ontem sobre o filho dela, ela falou com o Dr. Caio ontem também. Ela disse assim, que ela procurou vídeos, ela mora 20 anos que ela é enfermeira em Londres. Ele é brasileiro, mas ele fala, até pediu desculpa do português que ele fala, mas ele fala bem português, o Kevin. Não sei se você viu que ele entrou no grupo, esse rapaz de Londres. É que a nossa vida é tão louca, de vez em quando a gente... Não dá pra ver. Eu que coloco praticamente todo mundo no grupo, então não tem por onde passa por mim. E as dores dele são muito grandes e a mãe tá com o coração muito aflita. Você imagina uma mãe na área de enfermagem, assim como a doutora Claudenice lá, cirurgiã dentista, meu pai passar por isso. E ela entrou em contato comigo e disse que procurou vídeo em todas as partes do mundo. Os únicos vídeos que ela encontrou de mensagem que realmente poderia ter uma cura é o meu e do Ricardo Malê lá. E aí ela ainda falou, aquela moça que tem o nome comprido, que é a Patrícia. É eu, o Ricardo, que é tratado pelo Dr. Caimota, e a Patrícia. Nós 3 só. É os nossos vídeos que realmente mostram para as pessoas do mundo inteiro que tem solução sim. O resto é tudo lamúria, porque ninguém sabe, não sabe tratar, né, Não doutor? é isso também, velho. Não é ruim, é que eles não sabem. São inúmeros relatos de pacientes com melhoras ou que já totalmente sanados. Só que vocês são comunicadores, né? Você, o Ricardo Malê, a Patrícia, são pessoas acostumadas a falar com o público, então, e pessoas agradecidas, né? Então, quando a pessoa tem aquele sentimento de agradecimento, nossa, eu fiquei bem, melhorei, ela quer falar para todo mundo. Sim. Que é o que acontece. Então, casou. Pessoas que têm essa boa comunicação, que ficaram sem dor, estão falando. Mas tem muitos pacientes, eu tenho, por exemplo, a Vanilda, que ela A Vanilda é maravilhosa. o caso dela. Eu gosto de citar a Vanilda também. Ela também fez 3 cirurgias, a aberta, a do balão e uma para síndrome de Eagle. Nenhuma resolveu nada. Tá desde fevereiro. Então, gente, tá escutando? Caso sério. A pessoa fez cirurgia e não adiantou. Então, se você estiver sofrendo com neurologia do trigêmeo e for fazer cirurgia, presta atenção. Conversa com os médicos, com o Dr. Caio, com o Dr. Pedro, com a doutora Rosângela, que também está aqui conosco Então, a Vanilda eu acompanhando. sei que ela divulga, A Vanilda divulga também. mas ela não divulga do mesmo jeito que vocês. Não Mas a é porque a profissão gente é dela. comunicador, Exatamente. que é a minha profissão, Esses são exatamente. poucos exemplos que você encontra na internet, mas você acha, tem muito caso. Você sabe, velho, que nós estávamos discutindo referente a essa questão da cirurgia, né? Tem que falar da Sheila ainda, tá? Que eu voltei. Não, sim, a Vamos gente vai esquecer falar da dela. Mas é... É que já deu horário de acabar a live praticamente. Então, Já? tudo bem. 18h05 tem gente que vai pra Curitiba ainda. É verdade. Só para vocês entenderem, nós estávamos discutindo, existe uma questão que é a limitação do conhecimento. Né? Vamos entender. O médico chegou lá, o paciente tinha neurologia do trigêmeo, tem um diagnóstico X, e ele falou, não, vamos abrir a sua cabeça, vamos fazer o balão, vamos tal. É o conhecimento que ele tem, é o que ele entende que é a solução, porque ele quer resolver o problema do paciente. Então, é muito complicado. O grande problema é o conhecimento, né? E nós temos uma restrição de interdisciplinar. Eu acho engraçado isso, né? Da interdisciplinaridade.
conversar e criar uma harmonia para solucionar problemas, não, peraí, eu vou resolver o seu problema, eu não vou consultar outros profissionais ou outras formas. E aí a gente acaba tendo todos esses problemas aí que a gente está observando. Então, muitas vezes, velho, a gente até muitas vezes julga, nossa, mas operou, porque ele... Calma. Era a alternativa que ele tinha. E eu falo, até a gente fala na UTI, eu peguei pacientes que tiveram que fazer o esvaziamento abdominal, por exemplo. Pô, você tem câncer disseminado pelo abdômen inteiro. Eu vou fazer um esvaziamento do seu abdômen, você vai passar por 18, 20 horas de cirurgia. Mas eu vou te dar mais um dia de vida. A pessoa topa. A pessoa topa. É mais um dia de vida para ela. Se eu tirar a sua dor por um dia, deixa eu abrir a sua cabeça? Deixa. Topa porque Agora. Né? Então, a percepção é muito complicada. A gente precisa sempre pensar nisso. Existem maus profissionais, a gente sabe disso. Eu acompanhei isso. Eu Existem também. bons profissionais também. Eu também, porque eu não estou chegando agora nessa história. Não. Eu lembro, tem a MAVE, Tem a MAVE. que eu tratei na cabeça há muito tempo, e ali eu encontrei neuro de todas as formas. Sim. O cara queria abrir a sua cabeça de tudo quanto é jeito, queria resolver o seu problema. Tem uma coisa que me incomoda muito nisso tudo, que existem grupos que até idolatram a cirurgia, né, e tudo mais. Se essas pessoas lessem os artigos científicos da neurologia, eu li vários, sobre cirurgia, tem um que me chamou muita atenção, que ele mostra assim, eu não lembro a amostra, depois eu posso até pegar o artigo, colocar se quiserem, eu encontro ele bem fácil. Mas é um dos primeiros que aparecem sobre cirurgia. Tá? Esse artigo mostra o seguinte, não vou lembrar os números exatos, mas digamos que de 100 pacientes, eles têm um índice de sucesso de 30% com a cirurgia. Tá, agora eu te pergunto, sabe o que eles consideram sucesso? Uma melhora relatada do paciente. Melhora. Uma melhora. Não é solução, não é cura. Não, então, não é assim, cura no bom dos sentido. 30 que melhoraram, um disse que ficou totalmente sem dor por 6 meses. Tem a questão do tempo. 6 meses, o outro ficou 1 ano. O outro 2, e a partir de 2 anos eles não tiveram contato com mais nenhum paciente, sumiram todos do hospital. Então, olha que absurdo. E a cirurgia continua sendo indicada. Por quê? Eu percebo que até às vezes no meio me desculpa falar isso, mas no meio da neuro, assim como na odonto, na medicina a gente tem muitos vazios de conhecimento ainda. Sim. Então, o que acontece é isso, o que o profissional sabe é aquilo. O paciente chega para ele, eu tenho neuralgia, já veio diagnosticado de outro profissional, ou ele mesmo deu o diagnóstico, aí ele vai para os livros. O que tem na neuralgia? Tal remédio, se esse não funcionar, é o outro. Se esses dois não funcionarem, combina esse aqui, aumenta a dose daquele, e continua na medicação. Alquimia, né? Não funcionou o remédio, é cirurgia. A cirurgia funciona? Não, mas é o que tem. É o que tem. Poxa. E aí eu falo, são clãs, né? Mas tudo remete da falta do conhecimento. Né? O não conhecimento das técnicas, o não conhecimento dos processos. Da causa? Eu falo porque assim, eu sou enfermeiro de centro cirúrgico, eu trabalhei e coordenei centros cirúrgicos de grande porte. Pessoal, cirurgia é um negócio muito sério. Hoje se tornou banalizado. Eu vou falar para você que o que me deixa mais preocupado, aquela questão da clínica de implante. Não! No mesmo dia você sai com todos os dentes. Nossa, que Quantos a gente antes- viu? Quantos a gente viu desses? Antes de eu saber, você sabe quem fez? Não. Ela já faleceu. Aquela senhora que trabalhava lá no Bangu, lá na Copa ali, aquela A senhorinha. Bernadette? Não. Não, a outra. Sei quem é. Que ela ficou viúva, depois Sei, ela faleceu. sei. Ela colocou todos os implantes praticamente num dia só. Olha lá. Meu Deus Cara, do céu, não é? É um meu, crime? É um isso é um crime. Isso é bem crime. avaliado, Isso- tem que ser bem avaliado. Não posso dizer que é um crime, não, nem é a minha especialidade. Mas tem que ser bem avaliado. Porque você colocar carga em cima de um implante imediato, você perde o implante. Na melhor das hipóteses, você perde o implante. Então assim, mas quando a gente fala da questão da comercialização, eu vou colocar um seio, eu vou melhorar a minha orelha, eu vou... Bichectomia. A cirurgia de bochecha. que você não- Fala disso. Eu Tem tenho, uma Eu ouvi paciente falar. gravíssima com isso daí. eu fiz o curso, eu tenho uma paciente que desenvolveu neurologia depois de fazer a bichectomia, que é uma cirurgia feita por cirurgiões dentistas ou por cirurgiões plásticos. Sim. E ela acabou fazendo, por infelicidade, com o cirurgião plástico. Né, já vi casos acontecendo com cirurgiões dentistas, Sim, ninguém sim. está livre do É risco. fatalidade. Fatalidade. Que ela desenvolveu neurologia após a cirurgia. É. Ele rompeu um dos nervos sensitivos da face. Então quando nós falamos, Aí, vai nesse entrar no caso, centro nesse cirúrgico. caso, o aparelho não faz tanta ajuda. É muito a longo prazo Sim. para ajudar, o protocolo não vai resolver tanto. Então assim, quando eu falar, é uma unha encravada, uma cirurgia cerebral, é uma cirurgia. Exato. Ponto.
os riscos são os mesmos, a anestesia é a mesma, o processo é o mesmo. E aí tem a questão do profissional, tem a questão da equipe, tem a questão de equipamento, de material, tem uma série de fatores que a gente precisa levar em consideração. Então não dá para ser simplesmente vamos abrir a cabeça. A gente precisa procurar outras alternativas que não sejam uma cirurgia. E não dá para comercializar. Não dá para Da comercializar. maneira que você coloque, como a odontologia está sofrendo muito isso. Opa. São clínicas e clínicas em cada esquina, com placas lindas, todo mundo bem uniformizado, colocando recém-formado para fazer procedimentos que eles não têm capacidade É ainda. verdade. Estão num nível de... Não tem nenhuma capacidade, Então, nem ainda, né? Ou seja, a população não procura mais o profissional. Porque ele não pode falar Procura umas o coisas que eu sistema. posso. Ela não procura aquilo Ele que procura passa confiança, é diferente. E não é necessariamente profissional. A credibilidade visual. Exatamente, é uma empresa, parece que tem propaganda bonita na TV, vai lá e infelizmente acaba não sendo isso. Então a gente tem que resgatar isso, é o profissional que está fazendo, você tem que procurar o profissional. E geralmente a gente procura preço. É diferente de um mercado onde você vai procurar o preço de um produto, é um serviço. Você vai comprar 2 copos, esse vídeo mais barato, ok, né? É Exato. diferente. Agora, serviços são diferentes. Ó, gente, o negócio é o seguinte, esses dois falam que é barbaridade, ainda bem que eles falam mais que eu. Mas a Sheila estava dizendo que ela é de Rondônia, o esposo dela fez um implante de neuroestimulador cortical e hoje esse equipamento acabou a bateria e as dores voltaram bem intensas. Ele tem NT há 18 anos. Ele pode participar do protocolo mesmo usando os eletrodos do cérebro? Precisa se entender se atende a... Eu acho que... Bom, fala. Você sabe alguma coisa a esse respeito? Eu Tem que- conversei com o Dr. Caio antes. Ele tem... Não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Você vai estar reposicionando. Só o que tá precisa errado ver no se a lugar. origem é Ô possível. Sheila, fique em paz que deve poder sim. Ontem eu conversei Sim. um pouco com o Dr. Caio Mota e ele disse que tinha uma situação parecida e foi solucionado, tá? Não vou falar aqui o que é, porque é antiético da minha parte falar. É que Mas uma pode coisa, sim. velho, é sempre importante o diagnóstico, Exatamente. né? Porque é o que o Mas esse Pedro rapaz falou, de fez muita repente, coisa. não é, Não tem nada a ver com não a tem nada a ver, bom. Às vezes. Espera um pouquinho Não só. entendo isso. Ó, quero mandar um beijo muito grande para dona Filomena Teló, não sei. O Dr. Pedro, ela é de Portugal. O Dr. Pedro tem toda a razão. Opa, um elogio aqui chegando. Tem toda a razão no que diz, porque a medicina é medicação em cima de medicação e nada de resultados positivos. O meu sonho, o primeiro país que eu vou lançar meu livro do exterior vai ser Portugal. E o meu sonho é trazer a dona Filomena com seu esposo aqui para o Dr. Caio e o Dr. Pedro tratar, porque ele sofre demais e o sonho dela é trazer o esposo Conversei dela bastante aqui. com ela. Ela, não é? Tadinha. A gente quer que traga, porque é muito sofrimento, né? Ninguém aguenta. Tem a Jo também, a Jo Abreu também de Portugal. Tem também a Jo. Ó, minha meta, a Elaine Seifer, você sabe o nome dela? Minha meta para esse ano é ir no Dr. Pedro. Elaine Seifer, não sei como que pronuncia. A Regina Grel, meu filho Victor, lembra? Está usando o aparelho desde dia 21/12. Ô Regina, como que ele tá? Menino novo, com muitas dores, foi até o Dr. Caio, e que eu saiba, ele está melhor. E o Cristiano, né? Que gracinha! Abraço, Cris. Ai, o Cris também tá melhor, Cris, né, beijo pra doutor? Simone, beijo pro Cris. Coisa, eles estão no Rio ainda? Não sei, eu tô meio... Ah, ele tá à parte, voltando eu de tô voltando férias, hoje, ele né? tava... Mas ele tava no Rio, acho que ele vai ficar até o dia 20. Não, na se verdade me você engano. não voltou hoje, você Eu está volto de amanhã. passar. Ele tá de passar em Santo André, tá indo. Não é, talvez. A Márcia Segari Cavaleiro Lima, Dr. Pedro, no caso de DTM com degeneração da articulação, o protocolo do Dr. Caio ajuda também? Márcia, veja bem, a degeneração, eu não sei, não entendi se a tua pergunta foi a degeneração do disco ou do osso, né, da cabeça da mandíbula. De qualquer maneira, Viu? eu te pergunto, o que causou a degeneração? Né? Geralmente, se você tiver um mau posicionamento, uma questão de postura mandibular, 24 horas por dia, você vai ter uma degeneração óssea. Você vai ter uma espícula óssea, alguma coisa vai se formar nessa região. Isso vale para o corpo inteiro. Então imagine que você fica com o pé fora do lugar 24 horas por dia. Você vai ter problemas articulares, problemas... O osso vai mudar o formato. O osso muda o formato ao longo da vida toda. Então essa degeneração constatada na radiografia, muitas vezes é o mau posicionamento sendo mostrado, aquele desgaste, né, que não é bem um desgaste, é uma remodelação do osso, naquela região. E se olha a outra articulação está normal, mas é aquela que está fazendo um movimento diferente, está batendo na articulação, na cavidade articular diferente, então no exame vai aparecer isso. E a gente acaba interpretando o exame, né, a grande maioria dos profissionais vai olhar aquilo, você tem uma degeneração. Da onde vem? Então tem que descobrir o que está causando aquilo. Geralmente são hábitos e uma postura errada de Desequilíbrio. desequilíbrio. Sempre vai cair na palavra-chave desequilíbrio. Bom, vamos lá.
A Nara, boa noite, gente. Fui diagnosticado com neuralgia do trigêmeo há quase 3 meses, mas também tenho extrações dentárias para fazer. Inclusive os dentes cisos, que aumentam muito as dores nas crises. Posso fazer o tratamento dentário normalmente? Obrigada. Nara, Avaliado. o teu relato ele é simples, ele dá a entender que pode ter uma causa dentária envolvida. Às vezes você não tem uma verdadeira neuralgia do trigêmeo, você pode ter um dente levando a dores muito parecidas, com choques, mas com uma causa muito bem específica. Então pode, o ideal é avaliar primeiro. Avalia, se tiver uma desordem muscular muito grande, coloca esses músculos ossos no lugar, assim que cessar, você entra com o tratamento. Se não for a causa dentária e você extrair o dente, você pode ter mais dores devido à cirurgia. Pode piorar o caso. Então é bom detectar primeiro a parte muscular e óssea, depois vai para a parte dentária. E isso pode desequilibrar mais ainda. Mais ainda, exatamente. Então, a dona Filomena dizendo, olá, boa noite aqui em Portugal, estou a assistir o vosso programa. Um abraço e felicidades a todos. Que bonitinha, né? Obrigado. Ela me ligou por Messenger a primeira vez, como a dona Maria de Jesus, que está lá no Maranhão também, da cidade de Balsas. Veio o Dr. Caio depois de 15 anos de sofrimento com NT também, está lá, feliz da vida com a família, já trouxe a filha que tem fibromialgia também, já voltou, está todo mundo caminhando melhor, graças a Deus. A Sheila está agradecendo. E a Juliana Kilma, é o seguinte, a Juliana tem DTM, que ela estava... É DTM, né, Verena? Você lembra do caso da Ju? Lembro. Ela tem DTM, aí ela foi lá pro Dr. Caio, né? Fala mais, ó. Faz um mês que ela tá usando aparelho, eu acho. Não, faz um pouquinho mais. 3 meses, né? E tem que usar o protocolo. 3 Outro meses, dia ela foi né? fazer hidroginástica, ela tem que fazer a hidro com o aparelho, e ela fez sem o aparelho e voltou a doer. Outra coisa errada que a Ju fez, que outro dia ela estava mal, eu falei, o que aconteceu? Olha a nossa preocupação um com o outro. O que você fez? Ela tinha carregado cimento, olha que bonito. Pode, doutor? Sem o aparelho. Então, Sem aparelho. aquele osso que já está torto. O que vai acontecer? Tá É a vendo? questão do peso que a gente falou no início. Vai erguer o peso, vai apertar, vai comprimir de novo. E agora há pouco a moça, deixa eu ver, peraí. Musculaturas reflexas, né? Que eu tenho que fazer a Daiane. A Daiane perguntou assim, ó. Queria saber sobre a relação do pescoço rígido com as pontadas no ouvido e dor nos dentes no lado do rosto que sofre com NT. Eu estava falando outro dia no grupo um relato que nós tensionamos, e quando nós tensionamos, dói, travamos e dói. Por favor, doutor Pedro. Precisa ser avaliado, buscar a origem da dor, né? Fazer o caminho inverso dessa dor. Dói aonde? Aonde são as pontadas exatamente? Ela citou o ouvido. No ouvido a gente tem vários nervos. A gente pode ter o laríngeo superior, o intermédio e o glossofaríngeo. Né? E uma parte desse nervo, do trigêmeo, também pode pegar algumas determinadas áreas da orelha. Então tem que ver exatamente aonde, por isso que a gente sempre pergunta, aonde dói exatamente, qual o ponto. Então pode ser, todos esses nervos que eu citei vêm do pescoço. Né? Agora a pergunta, por que enrijece, né? Será que a gente não tem que mudar o esquema? Perfeito. Por que, Né? que está enrijecendo? Por que está enrijecendo? Qual é o gatilho? Qual é a pessoa? Qual é o problema? O que dá né? o problema? O problema é dinheiro, o problema é alguém? X, O né? que é o problema? Quem é o problema? existe? Por que Aí existe? você entra numa discussão antropológica, né? Então, o ser humano foi feito para correr, pescar, nadar, subir em árvore, viver no meio da floresta. A gente mudou tudo esse sistema social, né? então, mudou tudo. Então, hoje a gente vive num estresse, cidades, selvas de pedra, né? Então, como é que você vai manter Horário, né? Olha, gente, claro, nós já estamos há 1 hora e tralala aqui com a live, mas eu quero ainda falar um pouquinho que não é só a neuralgia do trigêmeo, são, como relatou o Dr. Pedro agora há pouco, são mais de 130 doenças catalogadas pelo Dr. Caio Mota. E numa das lives que eu tive com o Dr. Pedro, ele falou que pode ser até 600 doenças, né? Pode, se fala, se você tem 600 doenças, pode não, ser. É o seguinte, o que eu falei de 600 doenças, existe uma especialidade da odontologia que é a estomatologia, que em alguns países é o nome próprio da profissão. Ao invés de ser odontologia, estomatologia é o nome da profissão, é medicina estomatológica, como na Rússia, em Portugal, e no Brasil é uma especialidade. É uma especialidade. Então a estomatologia, o nome vem de sistema estomatognático, tá? Que deveria ser o nome correto da profissão. E o especialista em estomatologia trata mais de 600 doenças de boca, somente de boca e face. Então, muito longe daqueles 12 problemas bucais de algumas propagandas de pasta de dente que a gente vê. São muitos problemas bucais tratados pelo cirurgião dentista, não necessariamente pelo nosso protocolo. Tá. Tá? Nosso protocolo a gente visa muitas doenças sistêmicas de origem de face, mas também várias locais. Por exemplo, a afta. A afta, grande parte das aftas,
paciente relata, nossa, eu tenho afta quando eu como abacaxi, mas ele é um respirador bucal. O respirador bucal tem afta. Então, não é uma questão de... A odontologia inteira se voltou para sistema imune, questão de leucócitos. Não, é respirador bucal. É muito mais simples do que se parece. Então a pessoa passa a noite respirando pela boca, não tem saliva, quando come o abacaxi, aquilo ali queima. Tanto que a ferida é muito semelhante a uma queimadura por qualquer outro tipo de ácido. Você sabe que aí, olha que interessante, a afta, ela vem do calor do estômago. Que o ácido gera calor no estômago que estoura na boca, porque o estômago abre-se pela boca. Assim como o fígado se abre pelos olhos, por isso que a pessoa é irritada, a pessoa nervosa, tem os olhos vermelhos. Então, aí outra coisa que eu queria falar também, antes de nós finalizarmos, é sobre o Alzheimer, a demência, essa coisa. Outro dia eu indiquei uma pessoa, ela foi até lá, que ela estava com o pescoço andando assim, é um roncador terrível, o pescoço não conseguia ficar assim, que parecia que tinha 60 quilos aqui nas costas. E aí ele está utilizando o aparelho, está sentindo-se melhor, está andando já, não conseguia andar um quarteirão, agora já está andando muitos quarteirões. Então, e é um respirador bucal, ronca pra caramba. E aí tem também outras pessoas com Alzheimer, demência, que ao utilizar esse sistema melhora. Qual é a correlação que a gente pode passar um pouco para as pessoas? Alzheimer, demência, Parkinson? Bom, com essa questão do pescoço, lembrando de novo que as funções de boca e face e postura de mandíbula é quem determina a posição do pescoço. Se ele está para frente, para trás, inclinado, e geram esses determinados problemas. O Alzheimer, ele está muito relacionado, o Dr. Caio sempre fala assim, Pedro, 99% dos pacientes com Alzheimer são respiradores bucais. Eu falei, mas por que não 100%, doutor? Porque às vezes pode existir um que eu não conheço lá na China, que tem Alzheimer e não seja respirador bucal. Mas todos que eu conheci até hoje são respiradores bucais. Então, se coloca no lugar de uma pessoa que não absorva o oxigênio direito, que ele não oxigene seu cérebro de uma maneira adequada, ao longo de 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, uma hora isso vai entrar em pânico. Então, a falta de oxigênio é tido hoje, por diversas vertentes da odontologia e da medicina, já como um causador do Alzheimer. Tanto que, se vocês jogarem no Google rapidinho, vocês vão encontrar que existe um tratamento da medicina, Vera, que é colocar o paciente com Alzheimer na câmara hiperbárica, que vai jogar oxigênio. O cara vai sair dali bem. Pô, melhorou o Alzheimer. Poxa, então o problema é o oxigênio. Só que ele sai dali, volta. Por quê? Porque ele continua respirando pelo lugar errado. Qual é a diferença do aparelho? Que o aparelho vai fazer equilíbrio. Você respirar pelo nariz. Vai demorar um pouquinho mais, talvez. É importante, às vezes, a câmara hiperbárica, como uma medicação. Então, você vai entrar na câmara hiperbárica, vai ter as melhoras, só que ao mesmo tempo você já tem que devolver o equilíbrio respiratório. Respirar pelo lugar correto, que é o nariz. Coisa que a pessoa não fez a vida inteira. E aí tem um problema, doutor Pedro. Porque assim, existe uma consequência, né? É uma vida inteira fazendo isso, você tem uma consequência. Então você fala, vai resolver o problema? Nem sempre. Nem sempre. Pode ser um dano permanente. Né? Pode. Então já é uma degeneração permanente, Pode não tem o que ser feito. Né? Pode ser. Assim como alguns casos de neurologia também podem ser um dano permanente. Então, mas a pessoa desequilibrou tanto que você devolve, vai ter a melhora, mas às vezes ele continua eu com tive a um dor. diagnóstico de que eu teria tido dano permanente no nervo trigêmeo. Sim. Outro diagnóstico foi que tinha tido somente um ramo do nervo. Até eu levei para o Aquele doutor. papo da desmielinização. Eu levei para o doutor Caio V, né? Que a doutora fez para mim no ambulatório. E cada médico que você passa te dá um Por isso tem diagnóstico que cuidar com a diferente. sentença. Você fica com isso na cabeça, nossa. Isso é aquilo lá que você falou. Gente, cuidado com a sentença que deram pra vocês, tá? Muitas pessoas dão a sentença porque não sabem. Ou a autossentença. Alto é pior ainda, né? A autossentença. Eu tenho uma... Gente, não fala a minha doença, a minha diabetes, a minha isso, a minha dor de cabeça, a minha enxaqueca, porque é um carinho com aquele negócio. Eu tinha. Para que se carinho com a doença, deixa a doença embora. Nós nascemos para ser felizes, andar de cavalo, subir na árvore, caminhar e a pé para Aparecida, tá? Quem quiser ir a pé para Aparecida, eu vou dia 20 de fevereiro, em peregrinação. E lá na rota tem um monte de gente agora. A dona Filomena está dizendo que é um programa muito interessante e elucidativo para quem o sabe entender. O bem haja a todos. A Regina está dizendo obrigada, Vera, aos convidados por tantos esclarecimentos. E a Sheila Matos está dizendo obrigada, Vera de Barros, você realmente é embaixadora da NT. Eu falo para o Dr. Caio, eu quero esse título. Porque quando eu precisar ligar para alguém, graças a Deus, teve o marido de uma paciente que está muito bem, obrigada, que eu entrei em contato com ele, Adriane, em Rômulo, beijo, obrigada
por vocês terem abrido a porta para mim, eu sei que eu posso falar. Eu falei com a Adriane, eu preciso falar com seu esposo. E aí eu conversei com o Romulo e pedi para ele, por favor, o dia que você pegar uma folga, leva a Adriane até o Dr. Caio, e assim aconteceu. E hoje a Adriane, ô Miriam Shalom, eu te amo, o caso da Miriam é maravilhoso, o da Márcia também do Rio é maravilhoso, são muitos, né? Eu posso dizer que são muitos casos. Mas às vezes o pessoal, você fala só da Adriane, não é isso, é que o caso da Adriane era muito grave. Sim. Ela estava quase tendo embolia, lá os médicos falaram que ela estava com a audição afetada, sequela na audição, na visão por conta de cirurgias, e o Dr. Caio falava pra mim, agora eu já posso falar, antes eu não falaria. Traz ela pra mim. Aí ele falava, Vera, por favor, traz a Adriana, traz essa menina pra mim. Aí eu falava, Dr. Caio, eu queria ir buscar. E ele falava, não pode, isso não pode buscar ela em Belo Horizonte e levar no Rio de Janeiro. Você não tem poder pra isso, eu não posso. Ela não tinha nem condições de viajar, né? Sim. Tamanho era o nível de remédios que ela tomava. E ele falava, eu não quero apenas as dores da Adriana, eu quero as sequelas da Adriane. Ele sabia e sabe o que tem que fazer para poder isso voltar, né? Minimizar, né? Isso, pelo menos. Ele entendeu, já de longe, só de ver os relatos dela, ele sabia o que tinha acontecido. Ele de ver o meu Já relato sabia. no Facebook, ele sabia o que eu Já tinha. sabia. A gente consegue fazer isso com alguns casos, só de olhar a foto, você já imagina. Então, mas o dela, o neurocirurgião achou que tinha rompido o nervo, alguma E coisa não nesse era sentido, isso, não né? era. Ele tinha dado os pontos com muita força, puxando muito tecido. Comprimiu. O que tem que fazer, comprimiu a artéria. Então deixou de oxigênio pro olho e pra orelha. Outra Então, coisa essas que você estava consequências. falando é da bichectomia. Bichectomia. É feio esse nome, né? Feio. Bichectomia. É porque é bola de bichar. A bola de bichar, o músculo. A bola de gordura. O nome da bola de gordura é bola de bichar, escreve Tá, bichar. mas tem gente fazendo cirurgia para ficar mais bonito, colocando gordura no Essa rosto, gordura não volta mais, né? Não volta mais. colocando gordura ou fazendo gordura, sei lá, no rosto. Ou e que ganhando covinha. Então, mas depois, tem cirurgia sendo feita que está afetando o trigêmeo. Eu sei de gente que está afetando e vem uma dor aí, depois na hora de fazer de puxar o maxilar para colocar no lugar certo para poder parar de fazer a compressão, né, para fazer a descompressão, e não consegue vir puxar muito por conta daquela cirurgia que foi feita. Tem coerência? Essas são as cirurgias ortognáticas. Isso é interessante porque os casos com pior prognóstico que a gente tem, aqueles que demoram a ter um resultado positivo, são aqueles que já passaram por cirurgias ortognáticas. São cirurgias que mexem nos ossos da face, feitos por cirurgiões bucomaxilofaciais, dentistas, que percebem que existe o desequilíbrio, percebem que o rosto está torto e querem resolver isso rapidamente na cirurgia. Então coloca tudo no lugar. Só que a articulação não mexe. Então continua a articulação fora da posição, mexe no restante, na parte visível. Aí quando a gente precisa reposicionar, fica difícil a gente entender o que aconteceu ali, porque a gente não sabe como era antes. Né? Então aquele osso torto, a gente tinha que corrigir ele, e a gente corrigir vai levar para um lugar torto. Então não sei se eu fui claro, mas fica muito mais difícil de mexer num paciente que já mexeu. E na verdade é a mesma coisa que você bater o carro, ir lá fazer a funilaria no carro, por mais que você queira arrumar ele, ele vai ficar torto. É natural que ele fique torto. E aí você vai tentar arrumar uma coisa que já está torta. É quase impossível você ter Dá um trabalho, bom tem resultado. que ter paciência, tem que ter paciência. Ó a Vanilda. A Vanilda não fez a cirurgia ortognática. Tá, mas a Ruth fez. A Ruth fez. A Ruth está sofrendo A muito. Ruth é mais difícil. Eu tenho uma outra paciente que não está nos grupos, que é da cidade do meu consultório, que também fez uma cirurgia e é um dos casos que está mais Porque difícil. você tem uma questão de cicatrização óssea, você tem uma questão de fibrose, de uma série de coisas que O osso já foi mexido. Ó, nossa amiga cirurgiã dentista, a Claudenice, está perguntando aqui, ó. Paciente classe segunda divisão 2, é assim que fala? Segunda divisão 2? Uhum. Com sobremordida relata muitas aftas? É classe 2, divisão 2. Provavelmente, Claudenice, provavelmente. Você Pode ser a mudando- respiração? Mudando o padrão respiratório dele, certeza respirando. que a grande parte das aftas são isso. Respiração Fantástico, vocal. fantástico, fantástico. Então, o que mais eu gostaria, doutor Pedro, que o senhor dissesse, o senhor é lindo, né? A idade, quantos anos mesmo? 32. A idade da Nairi, minha filha mais velha. Então, que você dissesse, essas pessoas que ficam descendo a lenha nos cirurgiões dentistas, que não, elas, infelizmente, eu tenho aquela frase de Cristo assim, pai, perdoa, elas não sabem o que falam. Então lá já operou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes,
e tenha coragem de falar mal do Dr. Caio Mota, falar mal do protocolo. Eu sei que não sabe o que está falando, porque se soubesse e se falasse um minutinho assim com ele, né, ia perceber. Eu gostaria de colocar o Dr. Caio Mota conversando com o neurocirurgião. Um dia ainda eu vou ver isso. Aliás, um dia ainda eu vou ver o Dr. Caio Mota ganhar um prêmio Nobel da Medicina. Eu creio que eu vou ver isso. Eu creio que eu vou ver. Então, o que a gente pode falar para essas pessoas com muito amor e carinho? É com amor e carinho, porque eles merecem. Porque as pessoas que não sabem, que ignoram, ignorante, eu não estou te xingando. Eu não estou te xingando, você fala, é ignorante é não saber, a pessoa não sabe. É chucro. Ela ignora. Não tem propriedade. Gente, eu estava conversando com o Thiago antes, e ele até comentou com a mãe dele, não, porque a odontologia, a medicina veterinária podem prescrever medicamentos. São as 3 profissões que podem prescrever medicamentos. A odontologia, no Brasil, ela tem esse nome, mas todas as prerrogativas legais indicam que ela é uma profissão médica. E não só as prerrogativas legais, todas as leis federais mostram isso, mas toda a história mostra isso. Então a odontologia, ela nada mais é do que uma especialidade médica separada da medicina, com outros conselhos. Então tem o conselho de odontologia e o conselho de medicina. Então nós somos profissionais de uma especialidade médica. O cirurgião dentista, ele tem todas as prerrogativas médicas. Ele pode internar o paciente, ficando a cargo dele a parte nutricional. Ele pode receitar hormônios. Agora, se liberarem o canabidiol, por exemplo, o cirurgião dentista vai poder receitar automaticamente todos os medicamentos. A gente pode receitar todos os medicamentos, desde que tenha indicação no seu tratamento. Então, o cirurgião dentista, ele não mexe somente com dentes também. Nós temos especialidades, como eu citei, a estomatologia, que são mais de 600 doenças de boca e face. Nós temos a cirurgia bucomaxilofacial, onde um paciente, se ele sofreu um trauma craniano de face, de órbita, malar, nariz, mandíbula, maxila, quem vai no hospital corrigir isso é um cirurgião bucomaxilofacial, ou seja, um dentista. Isso não é dente. Nós temos um especialista em DTM do orofacial, que vai tratar as partes de desordens articulares, e ele não está mexendo necessariamente com dente. Nós temos o radiologista maxilofacial, que vai ficar nos laboratórios, nem atende paciente. O patologista nem atende paciente. Ele vai receber aquelas peças biopsiadas para fazer o laudo dele. Então, mas ele é um cirurgião de dentes, o nome dele de cirurgião dentista. Isso mostra como o nome da profissão no Brasil está errado, né? E nós temos a prótese bucomaxilofacial, que se você perdeu o olho, perdeu a orelha, perdeu o nariz, quem vai fazer o olho novo, a orelha nova, não é um otorrino, médico otorrino, é um cirurgião dentista. Eu gosto muito que ele fala isso. Então isso mostra que a odontologia não é dente, nunca foi somente dentes. Então a nossa profissão apesar no Brasil... de alguns dentistas acharem que é só dente. Sim, e faz parte, o dente faz parte da profissão, né? Mas é uma especialidade. Exatamente. Infelizmente o foco dos estudos, né, o foco das faculdades do Brasil da são muito construção da voltadas parede, para a dos parte... azulejos? Adoro Adoro essa analogia. Isso vale para os tratamentos, né? A gente sempre busca o equilíbrio primeiro das paredes, que a nossa face é como se fosse uma casa, né? Eu gosto de usar o exemplo do banheiro. É um banheiro. Você tem o banheiro da sua casa com uma parede caindo. Aí você quer deixar esse banheiro bonito, você vai trocar o azulejo, ele vai ficar mais bonito? Vai, mas vai continuar caindo a parede, vai continuar com infiltração, vai continuar visivelmente torto. Então o que a gente busca nos tratamentos é o equilíbrio da parte muscular e óssea, que são as paredes e colunas desse banheiro, e depois os dentes, que são os azulejos dessa parede, né, para ornamentar e manter aquilo encaixado. Mas voltando, a odontologia ela é uma especialidade médica, então legalmente falando, e o dentista tem todas as prerrogativas para diagnóstico, planejamento, tratamento e prognóstico dentro da sua área de atuação. Então geograficamente, né, anatomicamente, nós temos essa região como a nossa área, e o restante era a parte médica. E há várias áreas aqui ainda são intercorrelatas, né? Então nós temos áreas em comum com outras especialidades médicas, como cirurgia plástica, otorrino, mas as funções de boca e face, quem vai tratar isso é o cirurgião dentista. Então muitas vezes nós temos diagnósticos de sintomas, de doenças que recebem o nome de doença, né? Aquela questão da sentença, e não sabe de onde está vindo, porque é um desconhecimento. Então não tem que ter a interdisciplinariedade, a odontologia tem que ser colocada no meio. A forma como quando a gente percebeu que o nome está atrapalhando a profissão, que veio a proposta da medicina orofacial, porque no resto do mundo todo a profissão recebe outros nomes. Portugal, por exemplo, da Filomena, é o médico dentista. E muita gente acha no Brasil, acha que o aluno lá faz a medicina e depois se especializa em odontologia, por isso que ele é o médico dentista. Não, está errado, não é assim, a gente foi atrás.
Todos os países do mundo, praticamente todos, já se separou a medicina da odonto e recebem o nome correto, ou mais correto. Médico dentista, médico estomatologista, médico bucofacial, médico da boca, como na Alemanha. Então, cada país tem, nos Estados Unidos, nós temos a figura do Doctor in Medical Dentistry, que é o médico em medicina dentária. Nos filmes a gente vê o dentist, mas o título dele é Doctor in Medical Dentistry, não é cirurgião dentista. Então, isso não causa uma confusão na cabeça da população, que às vezes tem um problema, uma dor muito forte, e vai para o clínico geral manda para outro clínico geral, que manda para o especialista, que vai mandar para um outro otorrino mais especialista ainda. Aí ele, depois de pedir 300 exames, vai encaminhar para, isso aqui não tem nada a ver com a gente, vai para o dentista. E aí também não resolve. Então o cara gastou muito dinheiro com consultas, com exames, com tentativas de tratamento, e não foi resolvido porque a causa não estava na área daquele especialista, a causa estava na área da odontologia. Então isso cria uma barreira. E também não sabe tratar porque não tem conhecimento. É por isso que nós estamos na busca da mudança da nomenclatura de odontologia para medicina orofacial. Para, se Deus quiser, nós vamos conseguir. E aumentar a grade curricular. Exatamente, aumentar a grade curricular. A matéria, o protocolo do Dr. Caimoto ser inserido nessa grade. Certo? Falei certo? Estou falando certo já? Então, Posso puxar um gancho nessa história? Que gancho? Sou de 35, tem mais coisa para falar. Hoje nós estamos numa guerra na questão da acupuntura. Tá. A medicina quer a acupuntura para ela como exclusividade. Oxi. Então os médicos hoje estão brigando severamente para que a acupuntura seja uma exclusividade médica. Eles falam que é altamente invasivo, que, né, muito invasivo. E, bom, X. E hoje o deputado Celso Russomano fez um plano de lei, né, que já está no Senado para validação, que valida os profissionais de acupuntura que não médicos, que não necessariamente precisam ser médicos. Regulamento, né? E aí, nas discussões ali, foi um médico, acupunturista, que falou que foi para a China e que falou que todo acupunturista na China é médico antes. Mentira. Não é verdade. Não existe. Isso é mentira. Isso não existe. Existe a medicina, existe a faculdade de acupuntura, medicina chinesa. Falei igual padre agora. De acupuntura. Existe a faculdade de medicina alopática, normal, que a gente É o conhece. professor também, esqueci que ele também é professor. Cara, por que a gente tem que ficar discutindo isso? E eu te falo por que a gente discute isso. Porque, da mesma forma que a medicina facial, as coisas vão se perdendo, né? A medicina, através dos tratamentos, do jeito que está sendo feito, elas estão perdendo um pouco de espaço para algumas terapias. E a acupuntura é uma delas. Perdeu-se muito espaço. Hoje você tem uma homogeneidade dos pacientes aqui, dos tratamentos de acupuntura, as pessoas estão trocando. E aí o que eu quero? Eu quero um know-how. A gente não tem que concorrer com o médico, muito pelo contrário, a gente tem que trazer eles para nós. A gente tem que somar esforços, assim como a medicina facial, a gente tem que somar esforços para o bem, que é o paciente. É isso que é a discussão. Não é pegar um nicho, assim como uma grande rede, por exemplo, de farmácia, chega na farmacinha de bairro e fala, ó, te dou 50 mil pela farmácia. Ah, não vou vender. Então tá bom, ele vai lá, planta uma farmácia na frente dele, quebra o cara no meio. Então, sabe, essa coisa de monopólio, não dá para ser assim. A gente precisa mudar um pouco esse conceito. Quem é o nosso foco? Quem é o nosso objetivo final? É o paciente, é as pessoas, é o bem-estar das pessoas. Se a gente continuar nessa picuinha, nessa briga, porque ele não pode ser, porque eu tenho que ser, a gente não chega a lugar nenhum. Então, eu acho muito importante isso. Ó, a Dulce Domeneghetti, você deve conhecê-la, que ela trabalha no CHM. Que bacana, Vera de Barros. Somos tão carentes de informações significativas como essa. Abraço a todos, obrigada. A Nara Verinha me coloca no grupo. Ô Nara, me chama pelo WhatsApp, eu coloquei meu telefone aqui nos comentários. Ju, vocês são anjos na terra, Juliana Quilo. Dr. Caio, gente, não tem uma coisa mais fofa do que Dr. Caio com ciúme, Dr. Pedro com ciúme, Dr. Caio. É tudo brincadeira, mas é bonito. Olha ele aqui, ó. Eu estou de olho em você, sou eu, tá? Separou o domingo para os doutores jovens e os velhos dias da semana, né? Só estou de olho, mas parabéns, senhora embaixatriz. Engraçado que tem hora que me chama de embaixatriz, tem hora que me chama de imperatriz. Tem hora que o melhor
Mas a gente está trabalhando domingo, viu, doutor? Fica E nós tranquilo que estamos trabalhando domingão aqui. E nós trabalhando, e o senhor aí de boa, deve estar dançando. Você já viu o vídeo de um senhor dançando na praia? De samba canção branca? Doutor Caio, certeza, tá lá sambando na praia, aquele calorão do Rio de Janeiro. A Ju tá rachando aqui, doutor Caio. E a Mariazinha, que é do nosso grupo, Mariazinha Pinto, sou fã dessas entrevistas, aprendemos muito com esses profissionais. Obrigada, Vera, por essa oportunidade de tirar dúvidas e cada vez mais nos confortar com a certeza de uma vida melhor. Beijos. Beijos, Maria, muito obrigada por tudo que você faz pela gente, pelas nossas ações, que é de máxima importância, porque sozinha realmente nós não fazemos nada, nós não vamos a lugar nenhum. A dona Filomena sempre comentando aqui, que está gostando do programa. A Lúcia Teixeira, muito instrutivo. Parabéns a todos. E várias pessoas entraram aqui, graças a Deus, nossa live com muitos comentários. Obrigada, Ju, que participou. Obrigada, Johnny. Obrigada, dona Filomena. Obrigada, Lúcia. Obrigada, doutor Caio, que também esteve conosco. Obrigada a todos, o pessoal do grupo. E quem vai assistir depois pelo YouTube também. Compartilha, gente, que neurogênio trigêmeo tem tratamento sim. Não só eu, como a Verena que está aqui. Quantos dias vai estar usando o aparelho, Verena? 15, né? E aí? De 11, né? Fez dia 28. 15 dias. 15 dias. E aí? Tô me sentindo diferente, né? O fato de não acordar todos os dias com aquela dor infernal e Quando dorme. dormir com ela e acordar com ela. Ela tem hora para acordar. Ela acorda a gente de noite, tinha medo de dormir. Quando 7 dorme, né? meses só Quando dorme. eu tive de NT. Você teve quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Eu tive 7 meses. Nós temos relatos de pessoas com 30 anos de NT. O senhor tem relato? O senhor não, Eu você? tenho uma de 18. De 18. Que eu comentei que fez a cirurgia, 2 cirurgias, e não era NT. Que tristeza isso, né? Bom, nós vamos para as nossas considerações finais e depois eu quero declamar meu poema aqui, que é o Mãos ao Alto, que é um poema com certeza que foi inspirado em tudo que viria a acontecer. Tem gente aqui que consegue enxergar coisas muito antes de acontecer, né? Deus me inspirou esse poema muito antes da NT chegar, só que depois foi fazendo muito sentido, porque no poema vocês vão ver que tem a palavra caio 2 vezes, só que do verbo cair. Mas aí, como tudo tem acontecido no poema, durante o poema dá para perceber o quanto e essa história de eu me comunicar com o mundo inteiro sobre a NT, realmente já era um plano de Deus muito antigo na minha vida, e hoje eu estou vendo toda aquela promessa do passado, de muitos anos, cumprindo-se agora, e nós fazendo a nossa missão. O Dr. Caio Mota fala assim: Vera, eu sei fazer, mas eu não sei fazer o que você sabe fazer. E eu simplesmente estou colocando o meu dom e a minha missão à disposição de algo muito grandioso, que é tirar a dor de apenas uma pessoa. Imagina tirar a dor de centenas de pessoas, de milhares de pessoas, e vão botar esse povo para trabalhar muito. Doutor Pedro, tem dia que... Quantas horas está dormindo? Quantas horas você está trabalhando? Vou falar em dormir. Trabalho, de entrar no consultório e sair, tem dia que dá 12, 13 horas de trabalho, até mais. Mas é importante você falar disso, o Caio disse que não faria, né? Você percebe que não tem propaganda minha e do Caio em rede social, a gente não faz publicidade em televisão e nada do tipo, até porque não tem mais aonde atender, né? Então, você falar com o Dr. Caio, tá meia-noite, 1h, comigo aconteceu esses dias também, domingo, sábado, todos os dias indo atender, gente que vem de tudo que é lugar. Então, a nossa capacidade de atendimento está cada vez diminuindo mais. A gente não consegue atender tanta gente, assim, a demanda é muito grande, é muita gente sofrendo. Então, imagina fazer propaganda ainda, né? Imagina, mais do que a Vera tempo. já faz aí. Não, e eu quase não estou fazendo vídeo, só que hoje não tem jeito. A gente precisa de gente que faça para dividir esse trabalho. Esse trabalho. Nós estamos aqui, eu, Verena, eu falo que nós somos a Liga da Justiça, e a gente vai se apresentando. Opa, chegou mais um, isso é sensacional. E tem gente chegando que não vê a hora de ir no Dr. Caio, que ela tem tanta certeza que ela vai ficar boa, que ela já está esquematizando o que ela vai fazer assim que ela poder relatar para poder ajudar outras pessoas. E eu sempre digo às pessoas que chegam, assim como eu disse para o Kelvin, lá de Londres ontem, falei, daqui a pouquinho você estará bem, vai nos ajudar. A mãe dele falou a mesma coisa, eu não vejo a hora de poder ajudar também a divulgar. E ela disse para o Dr. Caio, Dr. Caio, eu pesquisei e não encontrei em lugar nenhum do mundo alguém que faça o que o senhor faz com o resultado que o senhor tem. E não tem, olha só, mesmo. olha que Foi o que maravilha. ele me disse, o aparelho qualquer um faz, né, doutor? Qualquer um. Qualquer protético Mas pode fazer. a
retração que fala? Como é que ele falou? O posicionamento, a colagem. Ele falou, tudo isso é uma questão de, né, do aprendizagem, Conhecimento. de conhecimento. Conhecimento anatômico e fisiológico. Né? Os aparelhos desse modelo, eles existem há mais de 100 anos. Eu usei, quando criança ainda, para empurrar um dente que nasceu lá no céu da boca. Ele era grudado de cima no de baixo? Eu fiquei naquela de extrair o dente, não tirava, né? Meio daquela bobeira e tal, e o dente nasceu lá no meio da sala da boca. Sim. E aí eu usei um aparelho exatamente, que era uma mola que empurrava esse Mas dente. ele só encaixava em cima. Oi? Meu filho Só em cima, Só em cima, não. Esse ele trava toda a e boca. a parte de baixo junto. Esses são diversos tipos de aparelhos ortopédicos. Sim. E essa categoria que monta de cima de baixo, são os monoblocos, existem desde 1903. Só que o posicionamento, levando em conta as dores, as doenças, O processo. exato, o protocolo, onde você vai pôr o parafuso, fazer as mudanças, isso o Dr. Caio fez essas modificações. Ele falou que Você queria não puxar encontra. aqui primeiro, a musculatura aqui, para depois puxar. Não foi Vera? que Ele é o disse pardal da aquele dia? coisa, né? Então jamais vai ser uma Depois coisa de puxar a moldar. parte de cima. O que mais que falou que você tem descendência? Por eu ter descendência negra, né? Então ele falou que é diferente a anatomia, né? Sim. Então ele falou, tudo isso é Quero ver você conhecimento. chegar em alguns médicos aí, ele fala isso pra você. O conhecimento do Dr. Gente, o conhecimento do Dr. Caio muito é de grande. babá. O Dr. Caio tá aí, tá escutando, a gente não liga, porque não se vai desce. Uma das aulas dele é de humildade, de simplicidade, da pessoa, opa, Muito fofo. pé no chão. E isso aí serve, claro, para todos nós, que aqui ninguém vai subir mesmo, não vai, porque chega um paciente e ele tira a dor de um, tem mais centenas para tirar, né? Então não dá para assim vai descer, não dá tempo de vai descer e não dá tempo para dar moral para quem fala mal da gente. Pode falar mal porque não vai ter, nós vamos continuar fazendo nosso trabalho. A boca fala daquilo que o coração está cheio e nossa boca está cheia de alegria, nosso coração está cheio de alegria e saber que sim, tem solução e que nós podemos ajudar o outro. Olha esse aqui, tá indo de Belo Horizonte para Curitiba e para aqui em São Paulo, quer dizer, 3 capitais do dia só, hein? Fala sério. Desde as 6 horas da Vamos ter um manhã. cafezinho para dar para ele agora, Já né? dei, então Vai ter que dar mais um. Gente, então considerações finais, Thiago. Obrigado pelo troca ideia, vir aqui. ao Ó, consultório. lhe amo, cara. Lhe amo Ó. demais. Dá mão Gostou? aqui. Amo demais esse menino. Foi muito Obrigada bom. eu pela Fiquei casa. feliz de poder trazer para cá, acho que foi Feliz uma demais. grande. Muito obrigado por ter vindo, compartilhar um pouco dessa sua melhora. Né? Eu acho que continue assim, de uma forma esplendorosa. Pedrão, não tem nem o que falar. Foi um orgulho ter você aqui, uma pessoa ímpar, uma pessoa fantástica. A gente sentou aqui, bateu papo e, como é gostoso a gente conseguir conversar assim, não com aquela rixa, né? Com aquela coisa aberta, né? Com aquela coisa plana. Aquela Tudo coisa leve, só. a gente tá leve, porque quem fala a verdade merece castigo, quem fala a verdade tem uma versão só. Diz que cabe ao mentiroso ter boa memória, né? Então, quem fala a verdade é a mesma história sempre, você vai ver eu falar a mesma história. Quem dera eu poder contar toda a minha história, que agora não dá, a Verena não dá, Sim. mas fica aqui a esperança para vocês que ainda têm dor, que nós estamos muito bem. Obrigada. Verena, suas considerações finais? Agradecimento, né? Agradecer a você, né? Amiga e irmã, né? Vera e Verena. Ihu! Pega o violão. Poder participar, né? E passar um pouquinho da minha história, que é muito grande, né? Foi só um resuminho. Depois a gente faz um troca-ideia só nós duas. Eu e a Verena faremos um troca-ideia só para tricotar as nossas histórias, né, Verena? O pessoal Com certeza. tem um pouco de conhecimento. E aí? Gato, gatíssimo, gatérrimo. Vocês têm uma eloquência tão boa para falar, né? O Thiago também. Tá difícil falar depois. Para mim é uma honra, né? O Thiago abriu as portas do consultório para a gente fazer essa live. Uma honra conhecer vocês, conhecer você, Vera. Pessoalmente, né? Pessoalmente. Meninas, ele é lindo, viu? Como é o nome da noiva mesmo? Larissa. Larissa, saiba o que a gente vai querer nesse casamento, tá? Então, prepara a festa que a gente vai querer aí. É isso, uma honra muito grande estar aqui. Oh, nossa! Né? A gente conseguiu realizar isso. E Faz parabéns tempo. por tudo, Vera. Parabéns por tudo. Esse trabalho que você está fazendo é maravilhoso. E a gente tem recebido muita gente através da Vera. E não para, né? O negócio é uma loucura. O tempo todo o celular da Vera, ela manda pra mim. E o paciente, eu falei que tinha pacientes de Curitiba. Falando com O ele. Sandro? Não foi só o Nossa, Sandro, não. o Não foi só o Sandro, Sandro, meu não. Muita gente Deus, o Sandro. de Curitiba que me mandaram mensagem. Viu? A Simone também, do Cris. Simone do Cris, lindo. Conversei com a Vera passou do telefone, você tá aqui na minha cidade. Nossa, é do lado.
Quem está em Curitiba? Bora mais longe do quarteirão, né? Quem está em Curitiba e no Rio de Janeiro está no céu. No Espírito Santo também está no céu. Porque vocês têm o tratamento na cara do gol. Então, e quem está no Brasil também está no céu. Quem está no Brasil, porque muitas pessoas estão em outros países. Imagina se o Dr. Caio estivesse no Japão. Eu ia ter neurologia de trigêmeo para sempre. Eu não ia nem ter o sonho de ir até lá. Então, nós realmente temos que dar graças a Deus que eles estão aqui. E tem o nosso grupo que ainda faz alguma coisa para ajudar, para viabilizar. Eu fico pedindo pro doutor Pedro, o que dá para ajudar aí, tal pessoa? Doutor Caio, então, tá cansado de escutar. A gente faz literalmente o que pode para poder ajudar as pessoas a chegarem lá. Tem um relato muito importante aqui do Leonildo lá do Rio de Janeiro. Ele está dizendo aqui, ó, que ele teve mais uma vitória. Gente, esse Leonildo deu trabalho. Leonildo, um beijo grande pra você. Ele está dizendo que para ele fazer a barba tinha que ser um barbeador novo, e mesmo assim parecia que estava depilando. Não dava para fazer direito, nem pensar em usar o barbeador 2 vezes. Hoje fui fazer a barba com o barbeador já usado, consegui e não sentiu nada, que a pele dele voltou ao normal. Bom, olha que que gostoso pra gente finalizar aqui. Um abraço, Leonildo, que eu já falei muito com ele também. Ele causa, mas ele é bom, ele pergunta se a pessoa está usando o aparelho, fala que para ele está sendo bom. Então cada um, percebe a Liga, eu falo que é a Liga da Justiça, né? Cada um faz a sua parte. Da melhor maneira possível, a Verena fazendo a parte dela aqui conosco agora, o Tiago, o Dr. Pedro, o Dr. Caio, todo mundo. Eu posso fazendo fazer um pedido, inclusive, para o grupo lá do Neurologia? Quando tiver, por exemplo, precisar falar com o Pedro, com a Vera, comigo ou com quem for, chama, né? Marca a pessoa lá. Para nós facilita muito, porque eu abro de vez em quando aquele grupo, tem 300 mensagens. É um negócio que chame no particular. Não, mas marca, pelo menos, porque a gente consegue visualizar que marcou. Sim. Pelo menos a gente consegue buscar alguma informação ou até chama no particular. Eu gosto de chamar no particular. Mas é importante a gente marcar, porque é tanta conversa que, desculpa, a nossa vida é enlouquecedora. Então a gente não consegue muitas vezes acompanhar a conversa. Muitas vezes as pessoas citam o nosso nome, citam a gente, mas a gente passa, não tem jeito. Então a gente pede assim, marca pelo menos, ou chama no particular, para que a gente possa ajudar de alguma forma. E acho que isso daí vai ser mais importante do que... Ó, enviei aqui esse áudio para fisioterapeuta que acabou de se formar, para cirurgiões dentistas que estão fazendo o curso de odonto. Então isso é muito bacana porque pessoas jovens estão se interessando. De onde eu vou eu falo, como eu disse, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E vamos ao nosso poema para encerrar. Quero agradecer a Vera. Já tá lá fora. Vera, um beijo para a Vera que estava aqui conosco também. É agradecer você, Tiago Guion Gomes, nosso acupunturista, que, claro, que a gente ama de paixão, enfermeiro, que ele gosta realmente de, dar agulhadinhas nas pessoas. Entendeu? Então, tá aqui Não é só agulha, não é só agulha. Tem mocha, tem ventosa. Não, gente, mas olha, ele realmente é um estudioso, é um pesquisador também. Não é à toa que está no nosso grupo, não, fazendo parte de toda essa história da nossa vida. Agradecer a Verena mais uma vez, linda irmã, maravilhosa. Agradecer esse menino, Dr. Pedro, mas gigante, grande, velho, de tanto que estuda, pesquisador, porque é a cabeça de uma pessoa muito madura, né, Dr. Pedro? A gente não para de estudar, de ler, abre mão de muita coisa em prol da profissão, acaba sendo isso mesmo. E vai meu agradecimento em nome de todos nós do grupo, porque muitas madrugadas, mas muitas mesmo, nesses meses todos que nós temos o grupo nosso de WhatsApp, o Dr. Pedro fica dando um apoio para alguma pessoa especificamente para tirar a pessoa da crise. Não só o Dr. Pedro, quanto o Tiago, quanto o Dr. Caio também, pessoas que às vezes faz alguma coisa errada, vai andar de cavalo, vai carregar cimento e aí de repente entra na crise e aí vamos ver o que nós podemos fazer para tirar essa pessoa da crise. Acho que é isso. Então o meu poema Mãos ao Alto é assim. Esta noite dormirei, após repousar acordarei. Nos braços do Senhor me coloquei e todas as graças alcançarei. Tudo posso naquele que me fortalece, por isso minha vida é uma prece. Não tenho dúvidas, seu amor me aquece e a minha fé como o fermento cresce. Que a sua alegria aumente, mesmo que alguém comente. Por que sorri tanto? Descobri que no céu mora o santo. Sou de carne e osso, seu moço, às vezes educado, às vezes grosso, mas me refaço e fortaleço. Quando caio, às vezes até mereço. Caio, só que levanto, porque aquele que é santo mandou eu secar o pranto e disse: a terra vai te conhecer, nem que eu tenha que aí descer. Você levará minha palavra e o meu amor
para quem da vida perdeu o sabor. Diga a ele, mesmo que a vida esteja aguada ou caíste em cilada, coma uma bananada e coloque o pé na estrada. Mãos ao alto e sem assalto, leve toda tristeza e malvadeza. Te devolvo alegria e muita riqueza. Coração rico é aquele que com nuvem e chuva, o céu azul é feliz de norte a sul. Um ótimo domingo a todos, uma ótima semana a todos. Que você realmente tenha a sua melhor e fique muito feliz e compartilhe, porque muitas pessoas precisam das informações que nós tivemos aqui nesse momento. Obrigada a todos, tá? Obrigado. Um beijo grande. Muito bom. Ti, conclui lá pra gente, concluir. Sensacional que ela não leu